em 2016, no início, em fevereiro, e isso foi um evento que acabou sendo um despertador para mim, né? Um grande despertador. Eu até aquele momento posso dizer que eu estava aí 2006, desculpa, não sei o que eu falei, mas eu bobeei aqui. Em fevereiro de 2006, 2017 eu me aposentei agora. O falecimento da minha esposa foi em fevereiro de 2006. E foi bem trágico, 6 meses de um câncer fulminante e um grande sofrimento, né? Principalmente no início. Né? O processo inteiro foi sofrido, mas para mim o maior sofrimento foi no início. Pegar uma pessoa cheia de vida e ter que dar para ela a notícia, uma notícia praticamente terminal, né? Porque realmente era uma coisa muito brava e a gente lutou contra aquilo, fizemos o que pudemos e no final se acabou. Mas eu tive um grande momento de despertar no momento em que aquilo se confirmou, né? A gente foi ficando sabendo daquilo de uma forma meio acidental, né? E do dia para a noite descobrimos um negócio, daqui a pouco fizemos um exame e eu descobri que era gravíssimo. E o exame era para sair em 3 dias, mas eu descobri em 1 dia e meio, né? Porque eu estava já ansioso e consegui pegar o resultado antes. E assim, para mim é tristeza total, né? Era um resultado tétrico e aí eu tive que tomar aquela decisão de ficar com aquela notícia por mais 1 dia e meio, foi o que eu acabei fazendo, né? Porque eu falei assim, enquanto ela está na dúvida, ela não tem a certeza. Então ela tem mais 1 dia e meio de dúvida de que, né, pode ser algo mais simples. E eu, naquele desespero, acabei optando por segurar aquela brocha e no final acabei, né? Porque assim, toda decisão tem consequências. Agora imagina eu tendo que fazer, né? Cara de que estamos na expectativa e sabendo já que aquilo... Então assim, aqueles primeiros momentos da descoberta da notícia e os momentos seguintes foram terríveis. E no meio daquilo tudo eu tive alguns insights, porque assim, não existe... Eu acredito assim, se a pessoa estiver atenta, não existe nenhum sofrimento que acabe não sendo útil para ela. A partir da minha própria experiência direta, né? Eu já vi isso ocorrer com outras pessoas também, mas a experiência direta acaba calando mais fundo. E aí, para mim, foi um grande diferencial, porque realmente eu vi que a coisa não era só aquela e que as coisas não aconteciam, que eu não estava no controle de tudo como eu imaginava até antes, né, que eu era engenheiro e organizava, planejava e percebi, mas principalmente, o principal aprendizado naquele primeiro momento foi que veio aquela intuição de que em tudo que ocorre tem algo a ser aprendido. E aí, na sequência, aquilo me fez muito sentido e no meio daquela dor eu falei para mim, eu vou tratar de aprender tudo que eu puder, porque eu não quero que mais ninguém, nem eu e nem ninguém à minha volta, tenha que passar por isso, porque eu preciso aprender isso. É claro que depois a gente descobre que todos que estão envolvidos têm o que aprender também. A gente não sabe se os outros aprenderam ou não, mas eu, de qualquer forma, fiquei extremamente presente, né, a partir daquela intuição e tratei de aproveitar e realmente tinha uma montanha de lições. Então comento aqui para saber que foi ali que acabou acontecendo isso. E daí para frente, né, eu acabei voltando a me casar e continuei trabalhando. A minha nova esposa, ela era envolvida com alguns estudos numa escola de espiritualidade aqui em São Paulo, o Núcleo de Desenvolvimento Humano, que fica aqui na Aclimação. É uma escola independente, não está ligada a nenhuma linha, né? E eles são muito bons, me ajudaram muito a crescer, a despertar, né? A sair da minha casca de ignorância, mas vamos dizer, o choque inicial que me disparou esse evento foi aquele lá, que eu descrevi. E aí acabei estudando muito ali, lendo muita coisa, e estudei um pouco de medicina chinesa, Qigong, Reiki, barra de Axis, fiz um curso completo de PNL nessa mesma escola, que é muito boa, o professor lá tem uma profundidade nesse tema de PNL, então participei de retiros, né? Começou aquela busca forte, né? Sobre quem sou eu, o que estou fazendo aqui, né? Porque eu percebi que algo mais existia, mas não sabia bem onde estava nadando, né? E no meio desse caminho, através dessa escola, e por aí acaba a história, né? Eu acabei tendo indicações de livros e acabei tendo uma indicação do livro do Robert Monroe, Viagens Fora do Corpo, não sei se vocês conhecem,
E outra coisa, hein? Eu vou falando aqui, vou dar a ideia combinada, eu dar uma preliminar aqui, explicar um pouco do que são as ideias do Tom Campbell, na medida do possível, na melhor profundidade que eu puder dar, mas eu não quero gastar o tempo todo com isso, e eu quero deixar a oportunidade para vocês colocarem perguntas também, né? Então, eu vou tratar de forma relativamente rápida, qualquer coisa que vocês quiserem depois perguntar ou aprofundar, a gente vai e aprofunda, eu estou aberto aqui à disposição de vocês, ok? Bacana, Mário, muito obrigado, viu? Legal. Ótimo demais. Legal. Eu estou acompanhando o chat, qualquer dúvida também que tiver pelo chat, pessoal, pode escrever lá que eu estou acompanhando, tá? Aí eu vou falando para o Mário. É isso, se alguém quiser coordenar e depois passar perguntas, outra coisa, em algum ponto também, se achar que quiser interromper em algum ponto, falar alguma coisa, eu não tenho nada contra, estou aqui para fazer um bate-papo que seja interessante e útil para vocês, ok? Já está sendo, obrigado. Não quero deixar... Com certeza. Não quero chatear ninguém, fazer ninguém dormir aí, tá bom? De forma alguma, o pessoal aqui é espertíssimo, ninguém dorme não. Então tá bom. Esta questão toda, né, de My Big Toll, Minha Grande Teoria de Tudo, aliás, isso trata de uma trilogia, não sei, imagino que vocês já façam uma ideia, são 3 livros que o Tom escreveu, e ele chama isso de Teoria de Tudo, a teoria de tudo dele lá, né? Ele propõe isso como um modelo, né? E eu já deixo isso aqui também bem claro. Uma das coisas pela qual eu me apaixonei quando comecei a ler, eu estava justo falando disso, me recomendaram, desculpe, eu pulei um pedacinho, me recomendaram nessa escola que eu citei, que eu estudo, me recomendaram a leitura do livro do Bob Monroe, que é muito bom porque é um relato de viagens fora do corpo que aconteciam de forma natural e espontânea, e o cara começou assustado, não sabia do que se tratava, pensou que estava doente, que estava louco, foi a vários médicos e acabou descobrindo que não era nada disso, era uma coisa natural, escreveu o livro e muita gente agradeceu, porque todo mundo tinha a mesma sensação, começaram a responder milhares de cartas, né? De qualquer forma, eu li este livro e comecei a procurar alguma coisa na internet a respeito dele e descobri alguns vídeos dele no YouTube, só que são vídeos antigos, ele já estava velhinho, os vídeos são meio morosos, né? Mas por sorte, que não é sorte, não é? Tudo está conectado de alguma forma, eu descobri nessa pesquisa os vídeos do Tom Campbell, que é o autor desse livro, este cara que está aqui atrás, né? Sempre me acompanha, me inspirando aqui pela orelha, aqui pela lateral. O Tom Campbell é o autor do livro, né? Ele é Bom, eu descobri os vídeos dele lá, comecei a ver os temas, eram temas super interessantes, eu comecei a ver alguns, ele explicava as coisas com uma clareza, tudo em inglês, obviamente, mas com uma clareza, uma objetividade, falava de temas, dos mais variados temas, né? E as coisas que ele explicava ressoavam comigo, né? Com a minha própria experiência, e eu comecei a ver aquilo e achar maravilhoso. Descobri que ele era autor dessa trilogia, busquei essa trilogia na internet, achei, comecei a ler, fiquei maravilhado, né? E aí o que acontece? Logo no começo da trilogia, é um dos pontos importantes, logo na abertura lá, ele já fala que ele vai estar explicando este modelo de funcionamento da realidade, que envolve, aí isso está na capa, né? É uma trilogia unificadora da física, da metafísica e da filosofia, e ele explica, né, tudo, as grandes questões da humanidade, quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, né, para onde vamos, né, e ele te dá suporte e subsídio para você entender essa realidade na qual a gente vive. E ele fala que isso é um mapa, né, é apenas um mapa, é o mapa dele feito com a pesquisa dele. E que não é para ninguém acreditar nada do que ele está dizendo. Nada do que ele está dizendo é para ser acreditado, que simplesmente acreditar no que ele diz não vai nos fazer avançar em termos de qualidade de ser, de qualidade espiritual, né? De qualidade de vida, acreditar em nada, né? E mais, você já tem um monte de crenças, todos nós temos crenças, né? E ele dizia isso. Se você passar a acreditar no que eu estou te dizendo, você vai empilhar mais este monte de crenças em cima de todas as outras, e isto só vai te atrasar a vida. Então veja bem, eu estou te mostrando um modelo, eu vou te propor raciocínios, e você vai analisar, vai experimentar por você as coisas,
e vai decidir o que é válido para você ou não, né? Então, por isso que ele chama de minha teoria, porque essa é a dele. Para nós vai ser apenas um mapa. Então, a gente vai ter que avaliar tudo aquilo, comparar com a nossa experiência de vida e ver se aquilo que ele está dizendo vale ou não. E aquilo que a gente não tiver experiência, a gente pode ir atrás de adquirir, né? O mapa é uma indicação, a gente trilha o território e descobre, né, o que é a realidade com o auxílio do mapa. Não é? O mapa não é a realidade. Aliás, isso é uma máxima da PNL, inclusive, né? O mapa é o mapa, né? A realidade ela tem que ser vivenciada, tem que ser experimentada. E ele recomenda isso fortemente ao longo de todo o livro, para que as pessoas não esqueçam, não é? Ele não está fundando nenhuma religião, nem pretendendo substituir nenhuma outra, ele está nos ajudando a compreender o funcionamento da realidade numa linguagem mais transparente e mais moderna, né? Se você pega a coisa dos filósofos antigos, né? AC lá, 400 AC, você pega Hermes Trismegisto, 3000 AC, né? São coisas antigas e às vezes difíceis de compreender, porque as metáforas e as linguagens são antigas, né? E aqui ele está explicando o funcionamento da realidade com exemplos de computador, de videogame, de celular, né? De simulador de voo, né? Ele usa exemplos da atualidade e a coisa fica mais simples de entender, né? Mas ele pretende com isso que a gente tenha a chance de compreender as grandes questões da humanidade, né? Propósito, o que estamos fazendo aqui, quem somos, né? Eu me surpreendi porque a gente pensa que a ciência já descobriu tudo. E existe uma lista até escrevi um artigo sobre isso, existe uma lista da revista Science, quando ela comemorou 125 anos, isso já faz uns 10, 15 anos, e ela criou uma lista das 125 questões mais importantes da ciência, da mais importante para menos importante, que permaneciam sem respostas. E, para minha surpresa, a primeira questão sem resposta é do que é feito o universo, né? Surpresa porque assim, eu nunca raciocinei desse ângulo, né? Eu até sei que os caras não estão ao par de muita coisa, mas quando você olha o quão pouco eles sabem, né, do que é feito o universo, todo mundo pensa que a ciência já sabe, e a ciência não sabe. Porque a ciência, ela imagina que são partículas que constituem as coisas, mas já chegou à conclusão que as partículas não se comportam como sólidas, né? Talvez como energia, e na verdade a gente vai ver como informação, e sem falar que 95% do universo é feito pelo que os cientistas chamam de energia escura e matéria escura. Eles chamam de escura porque eles não veem, não tocam, não cheiram, não medem, nunca viram, estão imaginando essa energia, porque o universo não ficaria inteiro, né, como fica, se não tivesse mais energia e mais matéria. A matéria visível, a matéria que a gente mede, né, que a gente sabe, que a gente enxerga, ela não dá conta de explicar a existência do universo. Para ele existir e não se desmanchar, ele tinha que ser 95% maior, e eles inventaram a energia escura e a matéria escura para explicar isso. Só que eles não sabem o que é. Então, eles não sabem o que é, ok? E a segunda pergunta, aí acaba de vez com a sapiência, né? Porque a segunda pergunta não respondida é assim: qual a origem biológica da consciência? E nos dois casos atrapalha a ciência o conceito materialista, né? Porque a ciência ela acredita no materialismo, no determinismo, então as coisas têm que ser feitas de matéria, então elas procuram aquele bloquinho de matéria pequeno que constrói a realidade. E a ciência acredita que a matéria constrói a realidade, constrói os corpos, constrói os cérebros, e acidentalmente um cérebro evolui o suficiente para criar uma consciência. Eles não sabem como, ok? Ninguém sabe como. Então eles chamam isso de o problema difícil da consciência, porque eles não conseguiram e não conseguem explicar como aparece consciência a partir de matéria morta, ok? E nem que a matéria se transforme em criaturas vivas que usem materiais inertes, né? Então, eles ainda forçam a camisa de força dizendo que a consciência tem que ser biológica, ok? Então, daqui para frente eu já vou começar a explicar a teoria, ok? Porque, aliás, o Tom Campbell, né? Eu acho que ajuda se eu falar quem é o Tom Campbell, pelo amor de Deus, né? O Tom Campbell é um físico nuclear, né? Ex-NASA e ex-Departamento de Defesa, durante 40 anos, trabalhando em simulações de foguetes e mísseis.
e mexendo com o computador, e ele, além disso, durante 40 anos ele acabou também trabalhando em paralelo, estudando consciência, aproveitando a experiência científica dele, em particular trabalhando com consciência. Como é que ele acabou um físico trabalhando com consciência, já que os físicos acreditam que a consciência é um acidente da matéria e que não tem fundamento, ok? O que aconteceu? Ele teve uma experiência durante a pós-graduação dele na faculdade com meditação. Ele viu lá ia ter uma apresentação sobre meditação, dizendo que ajudava a dormir menos e que precisar dormir menos, né, ter mais tempo útil, clarear o raciocínio, ajudava a resolver problemas. E ele estava atalandrado, né, cheio de coisa até a cabeça, e falou, não, deixa eu experimentar, ver se isso me ajuda. Ele relata isso no livro dele rapidamente. Essa história é até bastante engraçada. Ele foi aprender a meditação e já na primeira meditação ele teve uma experiência muito profunda, né? O tempo desapareceu, ele ficou consciente, experimentando coisas, e quando ele olhou, voltou para a realidade ali em volta dele, já tinha acabado 40 minutos, tinha desaparecido. E ele percebeu que tinha alguma coisa na realidade além do que se via com os olhos. E depois ele continuou meditando, e já foi um grande passo para ele, porque ele descobriu que ele conseguia resolver problemas de computador em meditação. Ele conseguia visualizar a listagem dos programas dele, e ele fazia que aparecessem as linhas erradas com cores vermelhas, por exemplo, com uma cor diferente. Aí ele verificava quais linhas estavam erradas e ele voltava para a realidade normal, corrigia as linhas, passava o programa no computador e o computador resolvia, funcionava, né? O programa funcionava. Nessa época, ainda é época de perfuração de cartão, talvez alguns saibam disso, era muito difícil lidar com tudo isso, e essa propriedade que ele desenvolveu em meditação de resolver problemas de computador, ajudava muito ele, de tal sorte que todas as pessoas em volta dele começaram a procurá-lo para resolver também os problemas dela. E aí ele tirou a primeira conclusão dele dentro dessa teoria, que a realidade mais fundamental era de consciência, porque quando ele estava lá flutuando apenas como consciência, interagindo com a consciência e usando a intenção para gerar solução de problemas de computador, ele viu que ele conseguia encontrar coisas que alteravam essa realidade. Ele podia voltar aqui, mexer na programação, e aquela realidade, ele conseguia nela trabalhar sobre isso. E ele não conseguia fazer nada nesta realidade que afetasse fisicamente aquela realidade de consciência. Então, entre esse experimento e vários outros, ficou claro para ele que a realidade da consciência era mais fundamental. E no segundo passo, um chefe dele, o primeiro chefe dele no primeiro emprego, propôs para ele ler esse mesmo livro que eu fui proposto ler aqui, Viagens Fora do Corpo, e ele achou o livro bastante estranho, né? Porque ele era um físico, né? Mas ele falou, olha, eu não sei se esse cara é louco ou se ele está tentando vender livro, inventou tudo isso, mas se o que ele está dizendo for verdade, existe mais um tanto de realidade que a gente nem percebe, não tem consciência, que está aí disponível. Acabaram indo lá na fazenda do Robert Monroe para ter uma reunião com ele, e ele descobriu que o cara era muito rico, era um empresário do ramo do rádio e da televisão, com muito sucesso, então ele não precisava de dinheiro com o livro. Aliás, o livro só expunha ele a ridículo na época, né? Então o que ele estava procurando fazer é montar um laboratório lá na fazenda dele, suportar com dinheiro a montagem desse laboratório, mas ele precisava de cientistas para ajudar a experimentar a consciência. E aí o Tom e mais alguns amigos aceitaram trabalhar lá no laboratório em troca do Robert Monroe ensinar a ele ter esse tipo de experiência fora do corpo, ok? E aí foi aí que foi fundado os laboratórios Monroe, que depois virou o Monroe Institute que existe hoje, né? E onde eles experimentaram com a consciência, depois descobriram que os binaurais de 4 Hz facilitavam estados meditativos e propriedades, né? E ali ele acabou realmente descobrindo, conseguiu sair fora do corpo. Fizeram experimentos com ele e o amigo dele saindo fora do corpo, isolados em cabines separadas e gravando a voz deles do que eles diziam que estavam vendo. Depois compararam, isso para pular já um grande salto, foi onde ele constatou que realmente essa realidade fora
desta realidade era real, porque ele e o amigo dele ficaram 2 horas circulando nesta realidade e falando com outras pessoas, falando entre eles, descrevendo o que eles estavam vendo. E quando eles foram depois do experimento encerrado, foram para a cabine de som, ouviram as 2 fitas gravadas ao mesmo tempo e se percebia que um estava falando com o outro, apesar de estarem isolados e sem comunicação direta. O que eles relatavam estava acontecendo ao mesmo tempo para os 2. E aí caiu uma grande ficha para ele, porque até então ele não tinha uma visão clara do que era aquilo que estava acontecendo. E aí ele passou 40 anos estudando isso profundamente para tirar as conclusões que ele apresenta em My Big Toe. Ok? Então, estudando a consciência, fazendo experimentos com a consciência e tentando justamente desenvolver essa teoria que mostrasse tudo isso. Bom, então, outra coisa que ele recomenda que é importante também é a gente manter sempre uma mente aberta e cética quando está analisando estas coisas, justamente aberta para considerar novas possibilidades e cética para não aceitar as coisas sem experimentação própria ou sem, de repente você já tem uma experimentação própria que dá crédito para o que ele está dizendo. Então deixa lá pendente, não é para acreditar em nada. Quando tiver a experiência, aí você dá fé ou não dá fé para aquilo, por experiência direta. Uma das coisas interessantes desse livro dele, essa forma dele de expor, é que ele é uma pessoa bastante racional, lógica. Então ele explana de uma forma clara. A maioria das pessoas na nossa sociedade, tem muitas pessoas que são sensíveis, mais habilidosas, tem o lado direito do cérebro mais desenvolvido, mas para aquelas pessoas que são mais, vamos dizer, do ramo da administração, da engenharia, como eu era, você às vezes tem dificuldade para acompanhar a linguagem de certos autores, de certos mestres, que são coisas para quem já tem uma sensibilidade mais bem desenvolvida. E no caso dele, o fato dele ter uma linguagem que usa muito a razão facilita muito para as pessoas que são mais racionais em geral. Ok? Teoria de tudo, eu não sei se vocês sabem o que é, imagino que sim, mas reforço aqui, é aquela teoria que tipo físicos como Einstein e o Hawking buscavam que seja alguma teoria que explique a realidade como um todo. Eles não conseguiram, apesar da grande genialidade. O Einstein conseguiu a relatividade, mas a relatividade explica uma parte da relatividade, da realidade. A quântica explica uma outra parte. O Stephen Hawking conseguiu explicar coisas sobre os buracos negros, por exemplo, mas ninguém conseguiu chegar numa teoria de tudo. E o Tom postula que, como nós vamos ver, o modelo da realidade virtual e digital, que é tratado pela física digital, tem muito mais chances de explicar as coisas do que esses modelos partindo do pressuposto da matéria e de que o espaço-tempo é algo externo e objetivo. Na verdade, tudo está sendo gerado, o fundamento é a consciência, como a gente vai ver, e partindo da consciência, vamos entrar aqui no... Eu não sei, imagino que para vocês que já estudam, eu imagino que o tema consciência é um tema tranquilo, mas assim, consciência, assim, existe muita gente falando sobre consciência e assim, não sei quão aprofundado em geral as pessoas estão, mas muitas vezes consciência é tido como estar desperto, estou consciente. Ou então consciência é aquilo que dói quando a gente faz algo errado, sei lá. Tem muitas interpretações por aí. Mas de qualquer forma, para esta teoria nós vamos ver, consciência é aquilo que nós realmente somos, é o fundamento de tudo, é de onde parte tudo, e a gente conhece consciência porque somos consciência. Quem for muito materialista pensa que temos consciência, mas na verdade vamos ver que somos consciência. É aquilo que realmente, onde tudo se passa, onde tudo é percebido, onde todas as experiências são percebidas, é sempre isso que é consciência. Mas nós somos conscientes. Então, essa teoria usa como pressuposto a consciência, a existência de uma consciência primordial, básica, fundamental, e potencial porque ela começou zerada, mas ela tinha potencial para ser e criar tudo que a gente percebe e o que a gente não percebe também. É a fonte, Essa consciência fundamental é a fonte de tudo. Mas ela começou zerada e sob a pressão do segundo pressuposto, que é uma pressão para evoluir. Então, a consciência tem uma pressão para evoluir e ela começa zerada e começa experimentando com ela mesma e vai evoluindo até o ponto
que gera outras consciências como nós a partir dela, que nós vamos ver que essa é uma das conclusões do Tom também, né? E isso vai evoluindo e até criar este tipo de realidade que a gente também vai ver. Ele propõe estas realidades como realidades de escola, né? É um fast track, uma via rápida para a evolução da consciência. Ok? Então, essa consciência que nós somos, que está lá no fundo, quer a gente perceba ou não, alguns de nós estudando e se auto-observando, já percebeu que os pensamentos vêm e vão, né? Os sentimentos vêm e vão, as sensações vêm e vão, os sentidos também. A gente pode parar de ver, parar de ouvir, né? Parar de sentir sabor, parar de tocar, né? Entra num estado de meditação profunda e você se desconecta de tudo e fica lá quieto e você ainda existe, né? Aquilo que sobrou lá no final, aquilo que ainda existe e que, se voltando à tona, continua percebendo tudo e percebe a própria existência, isso é consciência, ok? Eu até brinco, né? Porque tem aquela famosa frase de Descartes: penso, logo existo. Eu acho que ele meio que errou bastante feio, né? Porque percebo que penso, talvez logo exista, seria melhor. Eu percebo que cheiro, percebo que sinto, percebo que vejo, né? O fato de onde é que estamos percebendo, é isto que é fundamental, né? É essa consciência onde tudo acontece. Não é o pensamento. Eu posso parar de pensar, fica um branco e eu continuo existindo, né? Mesmo que eu esteja em profunda meditação e não esteja nem sentindo o corpo, nem vendo nada. Então, é uma coisa mais profunda, né? Alguns podem chamar de alma, de espírito. Outra coisa importante, o Tom tudo aqui ele chama de termos que sejam isentos na medida do possível, ok? Ele não vai usar o termo Deus, né? Ele fala fonte de tudo que é, né? Ele equivale um pouco o espírito à consciência, né? Por exemplo, quando fala de qualidade de ser, né? Qualidade de ser, qualidade de consciência, é aquilo que a gente está evoluindo em nós, né? Naquilo que realmente somos. Mas ele evita usar termos que estão desgastados, porque quando você fala em Deus, né? Para muita gente vem aquela imagem daquele senhor sério, sisudo, lá de algum ponto no alto, anotando seus pecados, né? E isso é por conta, às vezes, da forma como a gente estudou, como, né, foi formado. Então, ele não tem nada contra, não está criticando ninguém, e nem eu, mas ele sempre usa uma linguagem neutra, em termos que para você não trazer aquelas conclusões já feitas de outros pacotes de crenças que a gente adquire ao longo da vida, ok? Então ele usa termos isentos. Por isso que ele escolheu consciência, né? Ele normalmente não fala em espírito, em alma, em nada disso. Consciência é aquilo que nós somos no fundo, né? E quando eu faço uma viagem astral, é a minha consciência que está circulando, né? Na verdade, a gente vai ver que a consciência está se logando em fluxos de informações diferentes a partir do que outra característica da teoria dele é que é uma teoria tão ampla e nos leva para ver uma realidade tão grande que ela ajuda a contribuir para uma expansão de consciência até pelo próprio tamanho da coisa, né? Tem aquela frase do Einstein que diz que uma vez que a mente tenha sido expandida por novas ideias, ela não volta ao lugar. Aqui as ideias são realmente muito grandes. A gente vai sair desse universo, esse universo a gente vai ver, vocês vão ver rapidamente, que ele é uma gota no universo de realidades, multiverso de realidades, né? Nesse universo da consciência, ok? E isso é uma coisa que já por si já ajuda a expandir, né? Outra coisa importante é a questão sobre ignorância e conhecimento, né? Falando aqui um como oposto do outro. A gente, às vezes, né, na minha vida anterior àquele desastre que eu narrei para vocês antes, eu era um engenheiro e uma pessoa que trabalhava na indústria, tinha sucesso, êxito, né, na carreira, na família, tinha uma família, tinha filhos, estava tudo indo bem até ali, e eu sempre achando que era eu que estava construindo tudo aquilo sozinho, que eu tinha controle sobre as coisas, e que eu sabia quase tudo que havia para saber, né? Isso é o que a gente pensa até uma determinada fase da vida.
E aí eu aprendi, da pior forma, uma série de coisas, né? Inclusive que eu não sabia muita coisa, mas ainda não sabia o tamanho da minha ignorância. E quando eu comecei a estudar e participar com a minha esposa agora dessa escola, já faz 10 anos, né? Comecei a estudar, estudei PNL, estudei um monte de coisa, metafísica, filosofia, né? E aí um belo dia eu me dei conta, né, no meio de uma aula, do quanta besteira eu já tinha falado ali naquela escola, e a paciência que o mestre tinha tido comigo, porque eu me dei conta do tamanho da ignorância que eu tinha e que eu estava distorcendo, inclusive as coisas que estavam me sendo ensinadas, eu estava filtrando através das minhas crenças, separando aquilo que eu achava que era bom e deixando de lado aquilo que ele falava e que eu achava que não valia nada. Num determinado momento caiu uma ficha gigante e eu descobri o tamanho da minha ignorância. Então é um ponto muito importante, né? Aquele só sei que nada sei, né? Só falado e só lido e só escrito no topo do templo de Apolo, lá, ou sei lá quem era, não serve para nada, né? O bom mesmo é aquilo, é como, né, o Tom prega sempre no livro, né, por repetição. O que é válido é a hora que você experimenta as coisas e que você descobre por você mesmo. No dia que caiu essa ficha, eu ouvi o ruído da ficha caindo, né? O que a gente sabe é minúsculo em comparação com o que a gente não sabe. E a gente não tem nem como avaliar o tamanho do que a gente não sabe, porque a gente desconhece tudo aquilo. Então, o que a gente ignora, né, e daí vem a ignorância, é uma coisa, quando a gente ultrapassa essa fase de achar que é a última bolacha do pacote, isso aí já é um avanço gigantesco em termos de despertar. E My Big To ajuda muito nisso, né? Então é um ponto importante. Então, a teoria em si, né, ela fala de 2 pontos, como eu disse antes. Ela parte de 2 pressupostos, que a consciência fundamental existia, né, e continua existindo, só que ela não é mais fundamental, e ela começou a evoluir porque ela tinha essa pressão para evoluir. E a partir disso ela começa evoluindo e chega a evoluir para tudo que existe, ok? Então, agora, como é que ela começa isso? Ela começa de forma digital, ela começa a diferenciar partes nela e ela começa a criar zeros e uns, e brincar e combinar esses zeros e uns até gerar informações úteis para ela, de início acidentalmente, e começa a fazer sentido de alguma coisa e vai crescendo, ok? Agora, ao longo dos éons, a gente não tem como avaliar quanto tempo seria necessário para ela evoluir, mas ao longo do tempo ela cresceu, evoluiu, expandiu, e ela percebeu que ela teria maior vantagem de crescimento se subdividisse. Tá? E esse é um momento importante porque é onde nós aparecemos. Ela subdividiu partes dela, que é o material construtivo dela. Ela é consciência, ela é a mente de Deus, como alguns descrevem, né? É a fonte, né? E ela se subdividiu e criou consciências individuadas, ok? Que é o que nós realmente somos, ok? A gente se percebe, a gente está mergulhado nessa grande internet de consciência fundamental, nós estamos lá mergulhados, mas a gente tem um suporte dela para se isolar até certo grau, né? E se perceber, com o intuito de se perceber consciência individuada. E essas consciências começam a trocar ideia umas com as outras, porque no mundo mental, no mundo de consciência, o que se troca é informação. Então, informação para lá, informação para cá. É como um gigantesco WhatsApp com grupos, né? E mandando informações e recebendo, né? E sem corpo, né? Consciências. Bom, essas consciências começam a evoluir e contribuir para a evolução da consciência maior, até um determinado ponto onde chega no máximo que se pode fazer com essa fórmula. E eu estou dando grandes saltos, porque senão a gente fica o resto do ano aqui. Tá? A partir desse ponto, a consciência fundamental percebeu que seria interessante, né, continuar evoluindo e criar um ambiente onde essa evolução pudesse avançar mais, inclusive avançar mais rápido. E aí criou, evoluindo, experimentando, né, ambientes virtuais, como esse nosso universo aqui, como criando, vamos dizer, como programação, como informação, que é com que essa consciência lida, e como que criando Big Bangs digital, né, com programação experimental, né, evoluída, não é uma programação escrita, né, mas com as leis da física, da biologia e tudo mais, e dando um enter,
E tipo assim, né? Estou sendo metafórico aqui, pelo amor de Deus, isso é uma grande metáfora. E aí começa o Big Bang. O Big Bang não é uma explosão, né, de matéria, de energia. O Big Bang é um enter no programa digital que descreve as propriedades das partículas, da energia, da matéria, e aquilo começa a rodar e começa a criar ao longo do tempo galáxias, estrelas, planetas. Nos planetas, nesse caso aqui, surge a vida começa a evoluir, né? E a vida, tudo que é vivo é consciente em algum grau, né? E quando chega no ponto do ser humano, o ser humano tem um potencial maior, que nem sempre usa, né? Como a gente vê aí todo dia à nossa volta, mas tem um potencial de ser mais do que um animal, do que um mineral, do que um vegetal, né? É um ser vivo com maior potencial, que pode estar sendo bem realizado, bem aproveitado ou não, ok? Mas a consciência logada e o que se desenvolve neste mundo virtual são os personagens, ok? Então, nós somos personagens biológicos evoluídos dentro de uma programação, mas exatamente como se fosse num videogame. Essa é a associação que o Tom faz, ok? E aí o que acontece? Nós, consciências individuadas, conseguimos nos plugar, né, e experimentar pacotes de experiência, o Vita, né, sinônimo, né, ele chama de pacotes de experiência, ele não chama de reencarnação, porque se eu estou dizendo que essa realidade é virtual e criada por informação, não existe matéria e não existe carne é matéria, então reencarnação nem caberia, mas faz sentido, né, o conceito da reencarnação, mas não é que tem um espírito habitando, né? Tudo aqui é informação. Eu percebo o corpo como corpo, toque, mas você sabe que no fundo as partículas não existem, são vazios, né? São apenas vibrações em determinados níveis e matéria mesmo não existe. Então a gente tem a sensação, a percepção da matéria, né, por conta do fluxo de informações que a gente recebe, que permite isso, né? É uma regra do jogo, uma regra do programa, né? Então a gente conecta aqui e tem essas experiências, né? Então, são os 3 grandes passos de evolução. Ela começa zerada, evolui, né, desenvolve essa técnica digital, né, e trata com informação, se subdivide, cria consciências individuadas e depois de um ponto cria ambientes virtuais como este. Esta realidade de 16 bilhões de anos-luz é apenas uma de um multiverso de realidades. E assim, existem vários multiversos, né, agrupamentos de realidades mais similares ou mais diferentes, né? Existem N, ok? Grupos, e dentro de cada grupo N ou Y ou Z realidades, né? Ok? Então assim, a nossa realidade é uma gota literalmente no universo real, né? O nosso universo é uma gota nessa realidade maior da consciência, da fonte, né? Essa fonte é a fonte todo-poderosa que cria tudo, né? Agora, uma coisa interessante também que eu chamo a atenção, né, é esse aspecto de evolução. A fonte, neste momento que a gente vive, experimenta e entra em contato, é uma fonte super evoluída, né? A evolução, a gente vai ver um pouquinho também, ocorre na direção do amor, né? Ela vem do caos, do egoísmo, né, do abuso, da violência, na direção e da alta entropia, né? A gente pode descrever isso cientificamente, o Tom faz isso como alta entropia, na direção do amor, da organização, do cuidado com o outro, né? Da evolução, do crescimento, da organização. Então, essa é a direção da evolução, seja para a consciência maior, seja para nós. Só que outra coisa, né? Cada evolução que a gente consegue para nós, ela se comunica automaticamente para a fonte e a gente fala, tudo bem, mas quem é você para contribuir para a fonte? Você é pouco por proporção, né? Você tem a sua importância, você também é consciência, nós todos somos, mas qualquer coisa que eu evolua, não é só o que eu evoluo que contribui para a evolução da fonte. Tudo que eu aprendo, a fonte faz parte de mim, eu faço parte dela. E tudo que eu aprendo comunica para ela, não comunica para os outros automaticamente, né? Mas para ela comunica. E nós somos 7 bilhões neste planeta. E se este planeta é um no meio de outros 7 bilhões deste agrupamento, que é outro no meio desses 7 bilhões de agrupamentos, e eu estou usando apenas esse número aleatoriamente, né?
Imagina essa quantidade de consciências experimentando tudo isso e somando para o crescimento da consciência maior. Como é que essa consciência cresce? E a nossa também, experimentando, passando por experiências. E qual é a vantagem de vir para cá? Por que que esta realidade ela é útil e ele chama ela de fast track, né, da evolução da consciência? Porque quando você está no mundo mental é como num sonho, né? Quando a gente está num sonho, nós estamos numa outra realidade virtual, na maior parte das vezes criadas por nós mesmos, que somos consciência, tá? Isso é uma das experimentações, né? Nós somos consciência. A consciência consegue criar uma realidade virtual baseada em informação. A consciência fundamental cria esta realidade, né, descomunal aqui, né, enorme, com uma habilidade, uma precisão gigantesca, mas nós, como consciência, durante o sonho, durante o sono criamos os sonhos, onde temos outras pessoas lá no sono, temos cidades, temos a casa, depende de onde a gente esteja, mas todo o ambiente que está lá no sonho é criado diretamente pela nossa mente, pela nossa consciência. Um ambiente virtual também. Então, a gente tem como experimentar isso, mas no ambiente de sonho, você percebe que é o seguinte, a regra que vale lá é aquela que você imaginar, né? Não tem limite. Se você quiser voar no sonho, eu já voei em sonho, é uma delícia, né? Porque você voa, imaginou você voar sem aparelho, né? Você pode mergulhar e não precisa de equipamento de respiro, porque você não vai morrer no sonho, ok? Então assim, o mundo mental, você pode fazer com que a gravidade funcione ao contrário, as coisas subam em vez de descerem, né? Não tem regra fixa como este aqui. Este, pelo fato de ter regras fixas, ele permite uma coisa importante que é causa e consequência, ok? Então, eu tenho opções que eu percebo uma parte das opções existentes de acordo com o meu grau de crescimento, né, de consciência. Tem coisas que por conta das minhas crenças, das minhas limitações eu não percebo, mas tudo que eu percebo eu tenho opções dentro do que eu percebo e eu faço escolhas. E eu escolho, ajo e faço alguma coisa. Depois que eu faço alguma coisa vai haver consequência, né? Então você planta a semente, foi escolha sua e a consequência vai crescer o que aquela semente crescer e desabrochar. Ok? Exatamente como no caso de uma semente, a realidade ela ocorre, a nossa volta vai acontecendo o desabrochar e a evolução das escolhas que a gente fez. Hoje nós somos o resultado de todas as escolhas que fizemos antes, estamos aqui. E agora, se quisermos mudar isso, temos essa opção, não dá para mudar o que já foi, mas a gente com aprendizado, a gente cresce, pode fazer escolhas melhores daqui para frente e vai ter novos aprendizados, porque é uma realidade interativa, a gente aprende interagindo uns com os outros. É por isso que as regras do jogo obrigam a gente a trabalhar, a nascer em uma família, porque a gente depende de um pai e de uma mãe. Às vezes a gente casa, a gente tem filhos, a gente trabalha, a gente estuda numa escola. Tudo que a gente faz, a gente tem interação uns com os outros. E os outros são espelhos para nós, como muitos já disseram aí, né? A gente vê o que os outros fazem, o que os outros escolhem, o que as nossas escolhas impactam nos outros. Por exemplo, escolhas significativas, né? Se eu vou botar uma camisa vermelha, uma camisa amarela, não impacta a vida de ninguém praticamente, né? No geral, salvo alguma condição especial. Mas se eu escolho casar com uma pessoa, ou casar com outra, ou não casar, né? Eu vou afetar a vida daquela pessoa. No caso, eu sou um homem, escolhi uma mulher, casei com ela, né? Tive filhos ou não tive, as nossas famílias passaram a estar envolvidas, né? Eu escolhi uma profissão, fui trabalhar em determinadas empresas, atingi determinados postos, né? Fui estudar numa escola. Então, tudo isso é uma realidade interrelacional. Onde é que você aprende as coisas? Interagindo com os outros. Por que você está aprendendo aqui crescimento na direção de ser mais amoroso, né? E como é que você vai aprender isso isolado numa caverna, pensando a respeito? Não, é interagindo. Você vê as consequências e vê, olha, certas coisas que você fez causou mal, você fica insatisfeito com aquilo e resolve fazer diferente para não causar mais aquilo que você, por exemplo, vamos dizer, queira causar um bem para as pessoas, né, algum benefício. E então, isso é mais ou menos o que esta realidade é. Ela é muito bem regradinha, né? As regras da programação evoluída para essa realidade ao longo da evolução dela desde o Big Bang. E veja, como é que ele chegou neste universo maravilhoso onde existe um planeta que está na distância certa do Sol
e que tem a gravidade correta, e que tem a energização correta e a atmosfera correta, né? Alguns usam isso como base para dizer que Deus existe. Essas pessoas não estão tão longe da realidade, né? Porque não é acidente, ok? Como é que isto foi evoluído e como é que isso foi desenvolvido? Por experiência e erro, é simulação. Então experimenta um conjunto de regras iniciais, dá um enter metafórico e deixa rolar e vê o que acontece. Roda aquilo acelerado e vê se gera alguma coisa útil. Não deu certo? Muda as condições iniciais e tenta de novo. Essa consciência fundamental é a fonte, né? Alguns chamam ela de Deus. Ela tem a vida inteira para experimentar e tentar. Até, né, a vida inteira da consciência fundamental, né? Que assim, até onde a gente saiba não existe limite para isso. E ela experimentou até dar certo. E depois que deu certo, replica as condições em N universos diferentes, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, faz experiência com tudo isso, né? E gera ambientes úteis que as consciências individuadas podem usar para experimentar, ok? Então, isso é My Big Toe, é disso que está falando e de muitas outras coisas. Tudo que você imaginar, a gente pode chegar a compreender, porque os livros explicam as coisas básicas e delas você, por raciocínio próprio e por compreensão das regras de funcionamento, você chega a conclusões interessantes. Agora, muita coisa ele explica direto. Agora, eu falei que isso aqui é física digital, ok? O Tom é um físico físico nuclear, ok? Mas ele trabalhou a vida inteira praticamente com simulações, tanto para a NASA, Departamento de Defesa e outros, né? Mexendo com o computador. Então ele acabou, enquanto ele pesquisava a consciência, com experiências fora do corpo, visão remota, né? Telepatia, experimentando com todas essas coisas, né? De forma científica, ele também estava trabalhando lá. E ele começou a ver conexões, começando por aquela que ele conseguia resolver problemas de computador lá na faculdade, desde a faculdade, no trabalho, né? Ele começou a estabelecer conexões e ver que muito da realidade funcionava da mesma forma que as simulações dele funcionavam no computador. E graças a ele estar nesse ramo, ele percebeu essas conexões e que essa explicação funcionaria bem. E nesse meio tempo, né, já faz alguns anos que existe a física digital. Eu não lembro do cientista que foi o primeiro a criar a física digital. A física digital é um ramo em crescimento hoje, né, muito forte. Talvez 1/3 dos físicos já sejam físicos com um raciocínio de física digital. E o que ela prega, né, no sentido de qual é a base dela? A física digital trabalha com a realidade sendo construída a partir de informação. Informação o que é? 0 e 1. Né? 0 e 1, você está vendo a minha imagem, está ouvindo a minha voz, tudo que eu estou falando e me mexendo aqui está sendo convertido pelo computador em zeros e uns e sendo enviado através da internet e reconvertido pelo seu computador ou pelo seu celular de volta em som e imagem. Né? Então, isso a gente acaba reproduzindo na nossa realidade o funcionamento da realidade maior, de uma forma mais tosca, porque a realidade maior é tridimensional, né? É uma coisa que eu estou mergulhado, eu nem percebo que estou nisso. Né? É que nem um peixe no meio do oceano, ele nem percebe que tem água lá, ele está voando lá, está feliz da vida. Então, mas esse tipo de coisa que foi mostrando, essa é uma evolução relativamente recente, é coisa dos últimos 20 anos, vamos dizer mais ou menos assim, e isso permitiu que essa física digital desse um grande salto. E a física digital consegue explicar muito e eliminar todos os problemas da física quântica, da relatividade, velocidade da luz constante. Ela explica tudo, porque os os paradoxos da física, como o teto da velocidade da luz constante como máximo, e o porquê que a partícula se comporta como onda e como partícula, dependendo se está sendo medido, se tem um observador consciente naquilo ou não, esses paradoxos ocorrem porque as ciências que os explicam, elas são pequenas, né? Teorias que cobrem determinadas coisas e na interface com as outras teorias e às vezes com ela mesma, fica cheio de buraco, porque não é uma teoria completa. E a física digital consegue explicar tudo isso. Né? Existe uma grande diferença entre qualquer físico digital que você vai encontrar, de todos esses físicos que estão rodando por aí hoje já acreditam que a realidade é digital, é informação. Esses físicos, eles acreditam
ainda no materialismo. Então, para a física, para a realidade ser digital, eles acreditam que existe um computador em algum lugar de uma civilização mais avançada, sejamos nós mesmos ou sejam extraterrestres, mas a gente está rodando dentro desses computadores. E aí já tem gente que vem e quer hackear o computador para sair fora, porque acha que nós somos escravos do computador de alguma civilização alienígena. Mas, de qualquer forma, eles não especulam sobre onde está esse computador, porque o computador não está dentro da realidade. É uma das coisas que a gente vai perceber que tira uma das grandes conclusões aqui. Tá? O computador e o jogador têm que estar fora da simulação. A simulação ela roda aqui nesse ambiente, mas a gente não enxerga o computador, ok? E esses caras têm essa dificuldade. O grande diferencial do Tom Campbell é que ele é uma pessoa que experimentou consciência e evoluiu e pesquisou a fundo. Então ele verificou que essa consciência fonte é que gera tudo, não é um computador. Então nós não estamos arriscados de uma hora para outra faltar energia na civilização mais importante e apagar todo mundo aqui. Não tem essa preocupação, ok? Porque é a fonte, né? A fonte criou isso aqui, só que em vez de criar como matéria, criou como informação, e ela mantém tudo isso. E tem um nível, uma qualidade, uma competência para fazer isso inigualável. Não existe risco de um bug deletar o programa da fonte, ok? Essa fonte sabe o que está fazendo, tem domínio, tem tudo guardado, né? As pessoas falam em registros acásticos, o Tom fala em banco de dados do sistema. Essa fonte tem uma parte dela que ela trabalha como sistema, trabalha como computador. Ela usa aqueles zeros e uns que estão ali dentro para trabalhar e gerar informação, guardar informação, gerar fluxos de informação, né? E todos os dados de tudo que já aconteceu e tudo que pode acontecer, que já foi calculado, está tudo lá dentro, né? Então está tudo no banco de dados e a gente tem como consciência acesso a isso, ok? E, gente, eu espero não tá deixando ninguém maluco, né? Espero que estejam me acompanhando na medida do possível. Eu vou abrir para perguntas e vou deixar mais esclarecido. Eu estou tentando alinhavar um pouco do geral, né? Uma parte uma coisa interessante da gente comentar aqui é que ele explica, principalmente no livro 3, o mecanismo de funcionamento e geração da realidade, ok? Que explica por que a gente tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é fundamental. Não existe consciência sem livre-arbítrio. Alguns pregam, e todo mundo que é materialista em geral prega, que a consciência é um acidente e que é fruto do materialismo. Então não tem escolha própria. Tem uma ilusão de escolha própria, de livre-arbítrio. Mas se não houver livre-arbítrio para perceber as coisas, perceber opções e fazer escolhas, não existe razão da consciência existir. E a consciência é o que existe fundamentalmente. E ela começou escolhendo evoluir, experimentando com ela mesma, até chegar nisso tudo e ter pedaços como nós de consciência, trabalhando em conjunto, experimentando, né, co-criando realidades. Né, e isso uma das grandes conclusões disso, né, que eu acho um dos principais benefícios de compreender isso, né, nós somos consciência. Consciência não tem limite de vida, de prescrição, não tem data de validade. A gente está experimentando pacotes de experiência, pilotando avatares, né, pilotando personagens dentro do videogame, né. Esse é uma coisa que te diz o seguinte, que a vida, a experiência aqui, é por isso que ele chama de pacote de experiência. Tem uma entrada, nascimento, e tem uma saída, morte do avatar, do personagem. A consciência continua. Ela participou de tudo e quando termina, continua. Passa por uma transição e volta para experimentar outras coisas nesta realidade ou em outros, né? E continua crescendo. Consciência não morre. A partir do momento que fomos criados pela consciência fundamental, passamos a existir e temos a mesma longevidade da consciência fundamental. Não tem fim previsto, né? Então, por isso também que é interessante que aproveite a viagem, aproveite a experimentação, porque o crescimento é algo que não tem limite. Se existe um limite para o crescimento, a gente não sabe qual é, não tem como saber. E ele não está aí amanhã, né? A gente somos consciências evoluindo e vamos continuar experimentando, tendo oportunidades, né? E é interessante aproveitar
é como se fosse um pacote de experiências, é um pacote turístico de experiências também. É um turismo de aprendizado. Você vai visitar museus, né? Visitar escolas, fazer cursos, né? Visitar locais históricos. Então, pode ser turismo, entretenimento e aprendizado. Não precisa ser um negócio sofrido só, ok? Às vezes o sofrimento faz parte, às vezes ele é acidental, né? Raios caem, né? E a gente tem que lidar com isso, aprender, mas o maior benefício é que ninguém morre, né? Ainda que o avatar acabe, você continua, você vai experimentar outros avatares. A morte não é uma transição drástica, você deixa de pilotar este avatar e passa a ser você de novo, né? Transita lá, vê o que aproveitou, o que não aproveitou, eventualmente está envolvido, dependendo do grau de percepção do planejamento seguinte, e vem experimentar novas coisas. Mais um pacote de experiência de turística, entretenimento e aprendizado, ok? E quanto melhor, quanto mais a gente evolui, o benefício é que a gente percebe mais das coisas, é mais livre, percebe mais as opções, né? E você entendendo mais do mecanismo do jogo também, a gente contribui com o jogo, né? Não fica naquela luta, o rio está indo numa direção e você nadando na direção contrária e não avança. E quando distrai, perde terreno, né? Sofre, né? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto antes da gente talvez abrir para perguntas. Não sei se seria um ponto bom, talvez fosse. Eu posso ir mais, é uma teoria de tudo, são 3 livros, né? Eu posso ir o resto do mês, né? Mas assim, se quiserem trocar uma ideia comigo, puxar algum ponto, a gente pode focalizar e pegar alguma coisa mais específica. Bacana demais, Mário. O pessoal que está aqui, se tiver alguma pergunta, pode falar, ligar o microfone aí para poder perguntar direto para o Mário, tá, gente? Fiquem à vontade. Muito bom. Eu tenho uma colocação. Tem uma questão aqui no chat. Uma pergunta sobre experiência com relação à ignorância e sobre a sua experiência com relação à ignorância sobre os movimentos que a ficha cai. Você se lembra qual é o padrão que antecede despertar? Se foi a repetição, os estudos, as dificuldades? Veja, é uma coisa, né? Uma das coisas que aconteceu quando eu descobri o tamanho da minha ignorância e tudo, o tipo de coisa, a profundidade, a quantidade de coisas que eu ignorava, você naquela sensação de controle que eu tinha antes, né, de achar que sabia tudo, que estava no controle, gera uma ansiedade gigantesca. Você olha para trás e fala assim, nossa, o que eu tive fazendo? Eu estava mais ou menos com 50 anos ali, quando percebi isso, um pouco por aí, e falei assim, meu Deus, 50 anos jogados para a latrina, né? E eu podia ter aproveitado crescendo e já achava que sabia tudo. Aí depois, quando você realmente continua crescendo, você percebe que toda a experiência da sua vida, ela contribui para alguma coisa. E as coisas realmente, como alguém mencionou aí, elas têm uma tendência a se repetir de formas diferentes, um pouco de variação, com mais profundidade ou menos, né? E aí, quando você aproveita, às vezes você aprende algumas coisas numa determinada área, mas não aplica aquilo para outras áreas, né? E aí, conforme você começa a expandir, começa a gerar conexões e coisas. Mas assim, o que eu acabei descobrindo é que assim, ao longo de toda a minha vida eu aprendi coisas, e talvez eu não tivesse chegado naquele ponto de cair aquela ficha, provavelmente não teria chegado, se não tivesse tido todos os percalços que tive e todos os aprendizados que tive, né? Porque eu tive aprendizados, e você olha para trás e vê que não teve parado, né? Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, mas eu estava crescendo, eu estava aprendendo, estava passando por situações. É que a partir de um determinado ponto, né, e aí o catalisador, porque assim, né, eu tinha um bom domínio da realidade em si, né, eu conseguia fazer as coisas acontecerem, eu conseguia fazer com que a realidade aparentemente fosse na direção que eu estava imaginando, as coisas davam certo, eu planejava, executava, estudava, né, tinha resultados, né, escolhia montar família, ter filhos, né, e as coisas funcionavam. E aí o que aconteceu, o que eu percebi que aconteceu foi assim,
eu também meio que fui subindo um pouco, talvez um pouco, talvez seja pouco, né? Fui subindo aí no tijolinho do que eu sabia e começando a fazer discurso, né? Então isso é o ego, né? Você vai deixando o ego meio que tomar conta. E aí, num determinado ponto, a lição necessária era justamente essa de que, a principal, de que eu não estava no controle, né? E aí aquela chacoalhada e várias coisas na sequência, mostrando que o controle era ilusório e que a coisa não dependia só de mim, né? Eu fazia uma parte, mas assim, né? O universo tem outras, né? E assim, outra coisa, eu ignorava que eu era mais do que aquele personagem, né? E assim, o que eu realmente sou tinha provavelmente, com certeza, outros planos para mim, e eu naquele ponto estava meio que, né, rodando em ponto com a banguela, né? E aí a dor foi para mim um catalisador. Eu não garanto e nem vou dizer que todo mundo precisa dela, mas talvez em algum ponto precise, nem todo aprendizado precisa ser com aquele grau de dor, mas naquele ponto foi importante para o meu despertar. E foi um despertar assim, a dor, sei lá, se durou alguns minutos e eu me aprofundei, né? Eu peguei aquela notícia no trabalho, entrei no carro, fui para casa e entrei no carro e comecei com a janela fechada a gritar, né? E meu Deus do céu, né? Você não encontra escapatória, socava o painel do carro, assim, sei lá o que, né? E no meio do desespero, o que está acontecendo aqui? E a resposta veio, né? Isto é algo, o que está acontecendo é para aprendizado. E naquele momento, eu não ouvi nenhuma voz, eu ouvi o meu próprio pensamento, mas eu não tive aquele... Não tinha por que ter tido aquele pensamento por raciocínio, o negócio caiu do céu realmente, foi uma intuição. Eu não sabia o que aquilo era uma intuição até aquele momento, e aí hoje eu tenho certeza que era uma intuição, né? Que veio para mim, que tinha todo sentido do mundo, né? Para aprendizado. E aí, pumba, bateu um clique gigante ali e eu, nossa, não é isso. E me apeguei naquilo, porra, tudo a ver, né? E agora, no meu caso, teve esse... Eu tive um crescimento anterior, mas ele estava meio estagnado, eu estava me achando uma maravilha e a dor veio como um negócio fundamental para eu me abrir para essas intuições e para novos aprendizados. Aí começou a ser aqui uma cadeia, né? Eu comecei a buscar, comecei a nadar na direção do rio, comecei a aprender mais coisas começaram a fazer sentido, mais fichas começaram a cair, né? Algumas com mais ruído, né? Porque ela mexe com as outras, algumas com menos ruídos, né? Mas assim, e depois de um tempo de ansiedade, num primeiro momento, na descoberta da ignorância, eu continuei estudando, continuei aprendendo, continuei buscando. Outra ansiedade grande foi, por exemplo, para percepção do que eu realmente era, porque quando eu comecei a pesquisar e perceber que eu não era o Mário, eu não era o Jorge, não era o Pereira, não era o RG, não era o CPF, não era o engenheiro, não era o economista de comércio exterior, não era o especialista em estatística, não era o chefe, o gerente no lugar tal, o diretor no lugar tal, não era nada daquilo, né? Eu já não tinha, assim, muitas ilusões sobre... eu nunca me deixei que o poder, né, da posição subisse a cabeça, mas assim, eu não tinha essa noção. O fato é que quando eu comecei a procurar e descascar a cebola a cebola da consciência aí, procurando o que eu era, e começa a tirar, né, chega um momento também, outro momento de ansiedade grande, você acaba que uma hora você fala, porra, mas não sobrou nada, o que eu sou? Né? Eu acho que eu nem existo, né? Então, num determinado ponto da busca, eu fiquei duvidando se eu realmente existia, o que cato eu era, né? Porque eu ainda não tinha essa compreensão por esse modelo, e eu já cheguei lá e estou vendo que não... Assim, o que sobrou para mim, né? Agora, aí você vai, continua... isso foi fundamental para chegar no ponto de eu perceber que eu era consciência e me tranquilizar. Não, cheguei no que eu sou. E não é falando da boca para fora, né? Eu só estou descrevendo o que aconteceu, mas o que aconteceu foi que eu percebi. E aquilo me deu uma calma gigantesca, foi um momento ou outro de iluminação, né? E acabaram assim, porque eu era desesperado, eu tinha milhões de perguntas. Eu ia naquela aula lá e fazia 30 milhões de perguntas. Eu pentelhava o cara e discordava e questionava, e, né, achando que sabia isso, que sabia aquilo. E, naquele momento de percepção, um monte daquelas perguntas desapareceram sem sentido. Eu estou aqui, eu percebo, né? Eu não sou esse corpo,
não sou esse veículo, esse vasilhame, eu sou a consciência, eu estou percebendo, né? Seja lá o que for consciência, eu sou o que está consciente daquilo, né? E aí, né, tem pensamentos que eu estou tendo em consonância com a consciência, né? E às vezes é uma coisa que às vezes é difícil também de perceber, porque você tem um monte de pensamento que vem e é sujeira, não vale nada. Não sei se eu captei de outra pessoa, se é coisa que eu ouvi de alguém, se eu captei na rede internet de consciência, mas assim, e que nem aquela intuição, é uma pergunta direta, veio uma resposta direta. Isso é da consciência, né? Quem já não passou por alguma situação onde se questionou, se perguntou e percebeu uma resposta de algum jeito, né? Seja sonora, visual, ou leu alguma coisa que significou algo, quer dizer, a gente tem essa percepção, a comunicação pode se dar em qualquer coisa. E tem coisas que são úteis, aquelas que contribuem para você, elas são coisas da consciência, o resto pode ser lixo, ruído, né? Mas não sei se consegui responder alguma coisa, mas não existe um padrão único, tá? Eu não percebo que exista um padrão único. Cada um vem de uma experiência. São 7 bilhões de seres no planeta. Cada um está tendo uma experiência diferente agora. Teve uma vida de não sei quantos anos diferente e teve outras vidas diferentes. Então não existem pessoas iguais. E não existem experiências iguais. Claro, algumas coisas podem ser mais parecidas ou menos parecidas. Então a gente está falando aqui, eu estou falando da minha, mas sempre preste atenção em tudo, porque a sua pode ser um pouco diferente ou muito diferente. Ok. Essa foi a pergunta da Rosiane. Tem uma pergunta da Graça. O karma negativo é uma armadilha da mente inconsciente? E quando cai a ficha, a gente consegue sair desse padrão do karma, culpa, arrependimento, sofrimento, e revisitar mais situações iguais às anteriores, tipo roda de samsara? Essa pergunta é ótima, tá? Porque não existe karma. Não do jeito que alguns dizem e que acabam... Né? Algumas coisas são criadas, às vezes, né? Talvez com boa fé, talvez com a vontade de ajudar, mas ou talvez distorcidas da fonte original, né? Buda é uma fonte de informações maravilhosas, né? Tem muita coisa interessante ali, muita coisa útil, mas essa ideia de karma, que eu não sei exatamente onde que ela se transformou isso, como sendo alguma coisa que você tem que passar, em especial por coisas que você fez, tipo, uma coisa que popular que se diz muito, você matou alguém aqui, então você vai ter que voltar como uma pessoa que morre. Então, para você morrer, imagina que alguém vai ter que vir para matar. E aí aquela pessoa vai ficar presa, porque na próxima ela vai vir com uma que morre, com uma que é morta, e assim por diante. Então, assim, nesse aspecto, seja esse ou não, né, eu costumo dizer sempre que o conhecimento de My Big Toe, uma vez que você faça sentido disso, ele é libertador, porque assim, isso aqui não é, primeiro, né, aquela história de ideia de paraíso e inferno. Isso não existe. Você faz o teu paraíso e o teu inferno. E aqui mesmo já é isso. Dependendo do que você está escolhendo perceber, trilhar, que caminho você está fazendo, qual é o teu desenvolvimento, a tua visão disso, né? Mas assim, você não vê aqui de castigo, né? Você não é degradado de nenhum planeta, tá? Assim, veja, eu estou fazendo as afirmações aqui, né? Se você quiser compreender mais, entenda mais de My Big Toe, veja outros vídeos meus, veja as postagens que eu faço, leia os livros, e se isso for útil para você, bem, né? Não estou aqui querendo contradizer ninguém, mas para mim, é libertador, né? Então, assim, o conceito de karma deveria estar, talvez, alguns tratam dele assim, né? Como causa e consequência, porque essa é uma realidade de causa e consequência. É exatamente isso que eu estava comentando antes. Ela foi desenvolvida dessa forma para que você perceba que você fez algo, aquilo gerou alguma coisa e gerou consequência para você e para todos. E aí você aprende alguma coisa com aquilo, se estiver prestando atenção, e procura fazer diferente e experimentar outras oportunidades, né? Mas não existe essa necessidade de você ficar amarrado nas coisas, né? Agora, o que existe sim é a repetição das coisas, porque assim, se você não está avançando, esse universo é desenhado, as regras do jogo são desenhadas para criar oportunidades continuamente, né? Então a gente faz uma besteira aqui, mas não presta atenção e continua perambulando por aí, tropeça, cai numa outra situação muito parecida, né? E faz a mesma besteira de novo, e faz a mesma besteira de novo,
e não percebe o que está fazendo. Então, isso não é uma coisa que você está sendo obrigado ou castigado. É assim, você não está atento, não está presente, não está observando, não está aproveitando, não está aprendendo, não está crescendo. Então, você não passa para a lição seguinte. Você continua enxergando aquelas lições que são muito parecidas, até que você, né, tenha aquela caída de ficha, né? Vamos dizer que eu tivesse não aproveitado, eu tivesse vivenciado aquilo de uma outra forma. Não que, sabe, que Deus, filha da mãe, né, que me pôs esse castigo aqui de passar por isso, de ver minha mulher morrer, né? Que droga, para que eu precisava passar por isso? Por que ela precisava passar por isso? Que droga, isso não é possível, tem que ser, não aceito, não quero, não vou. É assim, veja, a física diz que tudo aquilo que você resiste, persiste. Então eu passei uma postagem esses dias, vocês podem ver lá no nosso Instagram, de uma cadeira apoiada. Então a cadeira tem um peso, né? Peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, mg, e ela está apoiada no piso, e o piso, né, 1/4 de força em cada pé, ele empurra a cadeira para cima. É assim que a realidade funciona. É as leis da física, as leis do programa. Então, por que a cadeira não afunda no chão? Porque o piso está fazendo força, está resistindo, ele está ali empurrando a cadeira para cima. Tá? Isso é um exemplo da física e ele vale para tudo. Aquilo aqui eu resisto, né, inclusive em aprender, ou em perceber, né, ou em crescer, ou em aproveitar a experiência, ou em negar, ou em me fazer de vítima, né? Se eu não aproveito a oportunidade para o crescimento, ela é desperdiçada e outra virá. Okay? E a gente acaba só percebendo porque é o grau de coisa que a gente consegue perceber. Né? E às vezes ela pode ser mais dolorosa, porque talvez a outra, aquela outra que você não desperdiçou, ela podia ter sido mais leve. Né? Quem sabe por que eu fui chegar naquela daquele jeito? Talvez tenha sido a primeira, né? Pode até ser. Mas assim, elas acontecem constantemente, porque o ambiente gera, o ambiente é feito para gerar oportunidade. E nós mesmos acabamos gerando, nós contribuímos para isso, porque a gente continua fazendo escolhas iguais. Quem já não ouviu dizer de alguém que casa sempre com o mesmo tipo de mulher? A mulher separa, dá merda, e separa e casa com outro igual. Mulher é a mesma coisa, com o mesmo tipo de homem. Para dar um exemplo assim, de vida que impacta a vida da gente, a gente conhece. Né? Aquela pessoa só escolhe um tipo de pessoa desagradável, sacana, que passa a perna, que prejudica, que abusa. Né? Mas pode ser qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Agora, não é karma, né? Para quem entende o karma de uma forma mais sutil, karma é causa e consequência. É exatamente my big toe, causa e consequência. Né? Não existe esse negócio de ter que ficar repetindo. A repetição ela não vem como castigo, ela vem como necessidade, porque se eu não aprendi ainda, e eu continuo insistindo nas mesmas escolhas, e continuam aparecendo os mesmos tipos de consequências, e eu continuo não aprendendo. Tem um exemplo muito interessante que eu vi outro dia, que a pessoa fala, né? O sujeito sai de casa, pega a direita, vai na calçada, enfia o pé no buraco e se machuca. Cai, ok? Aí no dia seguinte ele sai, passa lá, enfia o pé no mesmo buraco e cai de novo e se machuca. E faz isso 10 vezes, até ele... Não, tá bom. Ele resolve ir por outro caminho. Aí tem outro buraco em outro lugar e ele cai de novo no buraco. Pô, buraco é buraco, não cai aí, né? Presta atenção. Então, e aí fica evidente, né, a estupidez, porque é um negócio meio óbvio. Mas a gente, no meio da confusão, e como as situações são ligeiramente diferentes, elas não são exatamente iguais, elas são parecidas, né, com o mesmo conteúdo, né, mesma profundidade. Mas não é né? Essa roda da samsara, essa coisa toda, são as nossas próprias escolhas. Eu escolhi evoluir, aprender. Né? Existem 3 formas. Né? E isso aqui eu vou dar um adianto legal. Né? My Big Toe tem 3 formas. Você é co-criador dessa realidade? Né? A fonte, ela provê o ambiente. Né? E nós, com as nossas escolhas e decisões, e forma de fazer, de escolher, de perceber, a gente vai contribuindo para o ambiente. Então, as coisas que a gente faz afetam a realidade para nós e para os outros à nossa volta. E o dos outros, para nós também. Né? É uma realidade comum. Tá? Então, a fonte garante a estrutura. Mas quem está fazendo o desenvolvimento, a realidade nossa é do jeito que é, porque as pessoas são o que são. Tem a qualidade que tem. Então, se eu estou aqui para evoluir e crescer, né, eu tenho uma determinada qualidade, individualmente. Eu posso ter um pouco mais, um pouco menos. Não adianta nada se comparar com o outro. Você tem que se comparar com você mesmo e continuar crescendo. Porém,
A média dos seres, ela tem a qualidade que tem e faz as escolhas que faz. E naquilo que concerne às situações comuns, né? Por exemplo, a realidade ela é realmente democrática, porque ela acaba criando a somatória das vontades dos indivíduos que estão nela. Então, você vai olhar e falar, não, mas eu não queria isso. Não, mas quantos outros talvez quiseram aquilo? Os outros não pensam igual a você. E a gente não lembra disso. A gente pensa que todo mundo... Sim, no dia a dia a gente não para pensar. A gente acha que todo mundo quer igual a gente. Então, por que está acontecendo isso? Não, tem um monte de gente querendo outra coisa. Estão puxando a realidade em outra direção. Então, as coisas pessoais nossas são mais criação nossa. Aquelas coisas que envolvem os outros, a família, a esposa, os filhos, a comunidade, a vizinhança, depende, o país, o mundo, depende da atuação dos outros, ok? Os impactos de meio ambiente, depende só de mim? Não, depende da somatória do que todo mundo estiver fazendo, ok? E a realidade ela vai refletir a qualidade das escolhas que as pessoas estão fazendo. E eu vou ter que viver nessa realidade, ok? Agora, se eu compreendo isso, né, eu trato de fazer o meu melhor e eu sei do jeito que funciona, não adianta eu ficar me martirizando porque a coisa está indo numa determinada direção. Eu faço o que eu posso, influencio como eu posso e torço pelo melhor, né? Ou então me mudo, vou para outro lugar, para outra região, né? Tem algumas escolhas desse tipo. Mas hoje em dia, às vezes, tem coisas que não adianta você ir para qualquer lugar do planeta, ela vai ser a mesma coisa. Mas tem algumas partes do planeta que são piores, obviamente, né? Mas é uma criação conjunta, contínua, né? A gente vai ver no livro 3, a gente vê isso, né? A fonte, como é que ela gera esta realidade? Essa fonte está gerando essa realidade desde o Big Bang, né? E aí os acontecimentos vão se desenrolando, probabilística, estatisticamente, os cenários vão sendo... né? Agora vamos chegar no momento atual, que é o que interessa para nós. Eu tenho escolhas na minha frente que eu percebo. Então quais são as 3 formas de influenciar a realidade? É como eu escolho perceber as coisas, é como eu escolho atuar, as atitudes que eu tomo e as intenções que eu tenho, que eu aplico, a intenção, a vontade do ser que eu sou sobre essa realidade também influencia. Então é uma tela mental, pode-se chamar de uma materialização, um colapso de onda, ou em linguagem de física digital, renderização. Renderização é a criação em imagem daquilo que eram zeros e uns, ok? Então, renderização é como se fosse materialização digital, ok? E tem essa influência. Mas a gente não... As coisas mais simples de fazer é mudar a forma como eu vejo e a forma como eu atuo. E a gente não muda isso. E aí depois quer influenciar as coisas só com o poder de uma vontade que eu acho que eu tenho, mas eu não desenvolvi, praticando, né? E aí não entendo que todos os outros também têm vontade, todo mundo quer ganhar na loteria, né? E todo mundo joga, todo mundo quer, e assim, a loteria vai para 1, para 2, para 10, não vai para todos, né? Se for para todos, volta R$10 ou R$5, né? E não resolve a vida de ninguém, ok? Então, não vai todo mundo ganhar na loteria. E depois é o seguinte, qual é a experiência que você se propôs passar aqui? Se você ganhar na loteria, vai estragar essa experiência? Vai, então talvez você não ganhe, né? Então, assim, você não lembra do motivo pelo qual você veio aqui, né? Então tem N fatores, mas a percepção, por exemplo, então voltando lá, né? Eu escolho perceber, por exemplo, aquele caso da situação com a minha esposa, para mim hoje é claro, aquilo era uma baita, gigantesca oportunidade de aprendizado, olhando o lado positivo, né? Que eu descobri no meio do caminho, aquilo me ajudou, né? Quando eu tive aquela inspiração lá atrás, porque a situação continuava uma desgraça, né? Eu ia ter que anunciar para ela que ela ia morrer, né? Imagina isso, mas eu já estava com aquela inspiração, atento para os aprendizados que iam rolar, porque eu falei, só pode ser isso, né? E isso tem tudo a ver com o My Big Toll. Então, quando a gente fala que a experiência de vida sua tem que suportar a sua própria teoria, né, do mapa que você recebe de My Big Toll, é isso, né? My Big Toll é um mapa, mas assim, ele está me dizendo que isso é um local de aprendizado. Isso, tenho que acreditar nisso? Não, eu não tenho que acreditar, eu já dei muito duro para saber que isso é um local de aprendizado, né? E se eu colaboro com o aprendizado e cresço e faço melhores escolhas, a qualidade de vida minha melhora. E se tem uma coisa mais negativa que ocorre, eu sei que não depende só de mim, né? E se no final o pior acontece, vamos dizer que eu vou morrer. Tá bom, não vou morrer. Vai acabar a oportunidade desse personagem. Eu não tenho vontade nenhuma de encerrar isso rapidamente. Enquanto eu estiver bem de saúde, eu vou jogar. É uma oportunidade de aprender, né? De continuar crescendo e sair daqui melhor do que eu entrei.
Não tenho nenhuma pressa, mas também a essa altura do campeonato, né, eu sei muito bem que a minha esposa não morreu, e que eu não vou morrer, que a minha esposa atual não vai morrer, ninguém vai morrer, você não vai morrer, eu já sei isso. Né? Para mim isso é transparente e claro. Né? Então, agora, de novo, voltando, a forma como eu percebo as coisas. Então, em tudo, isso é uma escola. Então, qualquer coisa que acontecer aqui tem oportunidade de aprendizado. Você pode não ter percebido qual é, mas você já sabe o que é. Isso já está na frente de 7 bilhões de habitantes, porque a maioria não sabe disso. Né? Então, fica de olho, esteja atento. Esse negócio de estar presente é porque você estando presente, você percebe as oportunidades de crescimento, de aprendizado. Né? Mas tudo que acontece aqui é oportunidade. Isso é uma visão completamente diferente. Né? Você pode ter um desafio, né? Não é um problema, é um desafio, é uma oportunidade. Né? Então, você muda, o teu universo muda, você pratica com coisas pequenas, expande para maiores, faz com uma, faz com 10, faz com 100. Quando você vê, você já está, tudo que acontece, você está falando, qual é o lado positivo? Qual é o lado positivo? Qual é o lado positivo? Não é pensar positivo, é escolher, buscar o lado positivo e o que há de aprendizado embutido. A gente consegue fazer o tempo todo? Não, a gente se distrai, tropeça, machuca a canela, dói de novo, mas assim, pelo menos para as grandes coisas, enquanto você está crescendo, fique atento, né? Porque isso é efetivo. Outro é a sua atitude. Né? Então é a segunda forma de criar realidade, a atitude. Como é que eu acho? Né? Com base no que eu percebo, o que eu escolho? Eu escolho escolhas egoístas, eu prejudico os outros, eu sou negativo, eu entro num ambiente, ofendo as pessoas, sou desagradável. Como é que eu sou? Porque aí você entra num lugar e todo mundo te trata mal, tá vendo? Que merda, esse planeta, todo mundo me trata mal, eu sou um coitado, olha aí, ninguém me respeita, ninguém liga para mim. Pô, você entra tirando todo santo dia pedra em todo mundo, para dizer grosseiramente. E aí você entra no lugar lá, um dia você acorda de bom humor e tá legal. Aí você entra, já leva uma pedrada e já fica de mau humor de novo. Você fala, tá vendo? Não adianta ficar de bom humor, ninguém presta aqui, é todo um monte de chato. Né? Agora, experimenta fazer o contrário. Se você, vamos dizer, esse é o pior caso, né? Vamos dizer que você esteja agindo tão negativamente dessa forma. Mas se você passar a agir de forma positiva, tratar os outros melhores, cumprimentar, dizer bom dia, ver no que pode colaborar, ser mais positivo com os outros, nas suas escolhas, nas suas atitudes, parar de tirar pedra, tudo bem. Se você estava sendo de um jeito, não vai mudar no dia seguinte, mas você tem que persistir, porque você não muda o comportamento dos outros, você muda o seu. O dos outros vai mudar como reflexo. Eles estão assim hoje, muitas vezes, por consequência, né? De como você fazia antes. Então você muda o seu ambiente mudando a sua forma de atuar com os outros. Né? E pode até ser, vamos dizer, de uma forma egoísta. Você começa egoisticamente. Você fala, não, mas eu preciso melhorar esse ambiente, eu não aguento mais isso. Então deixa eu agir porque eu quero ter um ambiente melhor. Você começa a perceber que é muito mais positivo trabalhar do outro jeito e começa a perceber que funciona, que isso é parte da realidade. E isso você começa a fazer parte de você porque você está praticando. Você está vendo que aquilo é bom para você, é bom para os outros. Imagina, você está numa casa com a família e está uma droga de situação, talvez porque você mesmo tenha criado ou não, né? Mas se você pode ser um fator de mudar aquilo, vai mudar para você o ambiente e vai começar a mudar para todos os outros. E no final, talvez os outros, por ver o benefício da forma como você está fazendo, também vão acabar mudando, vão acabar aprendendo. E se num determinado ambiente tem alguém que nunca aprende, azar da pessoa, ela vai ficar sofrendo lá, porque ela vai colher pedrada se ela está usando pedrada com os outros. Então, percepção, atitude e intenção. Intenção é a materialização, é a força de vontade fazendo coisas acontecer. Né? Então, é o que é explicado no livro 3. Né? Tudo, por exemplo, por que alguém consegue ver o futuro? Alguém consegue ver o futuro porque o futuro está lá. Agora, já aconteceu, eu não tenho escolha? Então, não, você tem toda a escolha do mundo. Porque o futuro está lá como cálculo. Essa fonte tem uma parte dela que funciona como um computador todo poderoso. Então ele vê tudo que vai aparecer para você no segundo seguinte e o que você pode escolher daquilo que está aparecendo ali e qual é a probabilidade de você escolher uma coisa ou outra, porque ele conhece você, ele tem todo o seu histórico. Ele sabe das suas escolhas anteriores. Então ele atribui probabilidades. Então tem mais probabilidade de você casar com fulano, de você não casar, de você casar com ciclano. Então, dentro das possibilidades, existem probabilidades maiores ou menores. Então ele pega, calcula tudo isso para todo mundo, para o momento seguinte, para o momento seguinte, para o momento seguinte, para o momento seguinte, e com base nas escolhas prováveis,
o que vai acontecer provavelmente no seguinte, o que você provavelmente vai escolher, e ele gera um futuro milhares de anos para frente, calculado com base na sua escolha de ter filhos ou não ter filhos, do que seus filhos vão crescer, vão aprendendo com você o que eles vão escolher. Então tudo está calculado para frente como potencial. Então é o famoso registro acástico, é o mar de todas as possibilidades, oceano de todas as possibilidades. Então tudo para trás que já aconteceu ou que podia ter acontecido, mas não aconteceu, o sistema guarda, ele tem uma capacidade de memória gigantesca, está tudo guardado lá e a gente tem acesso. E tudo que pode acontecer para frente, ele calcula por dois motivos, né? Porque se você escolheu o que ele achou que você escolheu outra coisa, está tudo lá. E a realidade vai sendo gerada com base num sinal que ele te envia com base no que estava calculado. Então você escolheu ir para a direita, ele vai mostrando para você o caminho da direita. Se você escolheu para a esquerda, ele mostra o caminho da esquerda. E tudo para todo mundo, consolidado, né? Então vai calculando a realidade para frente. Quando você acessa um dado desse, porque está na base de consciência, né, acidentalmente, por uma habilidade desenvolvida ou não, você acessa um dado desse, você vê algum evento futuro, você sabe que aquilo pode acontecer. Agora, quando você fez essa consulta, você perguntou qual era a probabilidade, é alta ou baixa, né? Então, muitas pessoas parecem que vê coisas que não dão certo, e alguns vê coisas que parecem dar certo, e as duas deixam todo mundo confuso. E é para ficar confuso mesmo, porque quem não tiver ainda a condição de compreender isso, né, não vai entender nada disso. Você só vai começar a entender isso quando começar a compreender a realidade de uma forma mais desperta e mais profunda, né? E não trabalhar, porque assim, você está crescendo, você entende que isso é feito para o seu crescimento, você não vai desvalorizar essa realidade, porque quando eu falo, né, para as pessoas num bate-papo como esse, a realidade é simulada, é digital, é virtual, como um simulador de voo, como um videogame. Fala, então não vale nada. Escuta, realidade é o que você percebe dela e o que você extrai de aprendizado dela, já que você é consciente e está buscando crescimento. Então, toda realidade é válida, toda realidade é real para você. Você percebe a realidade de um jeito, o cara do seu lado percebe de outro, e todo mundo percebe alguma realidade. E para cada um a percepção é diferente, porque passa pelo ponto de vista, pela experiência, né, de cada um. E então cada um pelas percebe. Escolhas, né, Mário? Sim. Mas veja, você só vai fazer escolhas em cima do que você percebe. E você só percebe aquilo que você tem condições de perceber pelo que você já cresceu. E quanto mais você cresce, mais possibilidades você percebe. Então isso te deixa mais, é o que eu te digo, que te deixa mais livre, porque você percebe mais das possibilidades. E quanto mais restrito, veja, uma forma clássica de descrever alguém que está deprimido é que a pessoa está se vendo sem possibilidades. Ela está encruando, encolhendo, né, olhando para um espaço minúsculo e não vê opção, né, e vai ficando cada vez pior, né? Pode ser que ela precise de ajuda, precise de remédios para sair dessa crise, mas essa pessoa começa a crescer, expandir, evoluir, ela começa a perceber mais opções, ela vai na direção oposta, né? Ela vai ter uma vida mais feliz. Agora... Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui. Manda. É do Paulo. Em termos práticos, tem um passo a passo para fazer downloads de habilidades? Veja, a primeira coisa é a seguinte, se você está crescendo, evoluindo, cada dia mais você vai ter mais facilidade de acesso, tá? Então você crescer, a atividade de crescer, ela se dá principalmente aqui, com essa experiência. Agora, é claro que você também pode se interessar para validar, experimentar outras realidades e ver que isso, né, é mais profundo, ter uma experiência fora do corpo, perceber que você não é apenas a consciência aprisionada dentro de um corpo, né? Então, assim, um caminho útil sempre é a meditação no intuito de esvaziar a mente e conectar quem você é, não tem nenhum outro objetivo, né? No primeiro momento é você zerar os pensamentos e zerar as sensações e ir até ficar o que ele chama de consciência pontual. Você está lá, aquela consciência, você continua se percebendo como sendo, como existindo e já conseguiu suspender os pensamentos e todos os ruídos e interferências. Então, quanto mais você medita, né, com frequência e com prolongamento ao longo do tempo, né, nesse objetivo, mais você se aproxima de um contato com você, mais sensível você fica para a intuição,
melhor você faz acesso a estas coisas, e você pode também praticar, né, atingindo estados meditativos, por exemplo, visão remota, porque o que você está fazendo na verdade? Se tudo é informação e o que eu estou vendo como realidade é um fluxo de informação, eu posso entrar em outro fluxo, é como uma TV mudando, né? A TV está vendo um canal, você está vendo um canal através da TV. Você quer ver outro canal, você muda e vê outro fluxo de informação, pronto, a história é outra, o filme que está passando, a novela, o jornal é outro, né? Então, tudo isso, quando você percebe que você é consciência, está nessa rede de consciência e tem esse tipo de acesso, né? E através de entrar em contato com o seu ser, então tudo que você cresce e evolui, independente de ter impacto direto nesse tipo de propriedade ou não, vai contribuir para você ter mais acesso ou não. E em alguns casos a experimentação prática, né? Por exemplo, visão remota é um negócio bem simples, né? O que você faz? Entra na internet, tem uns sites aí de visão remota que tem umas imagens que estão numeradas. Então você escolhe alguns números e você entra no estado meditativo. O que tem nesse número, né? O que eu consigo ver aqui? Que cor que está aqui? Tem alguma forma? Tem algum cheiro? Tem algum sabor? E você, né, sonda aquilo, né, de várias formas. E às vezes você tem algumas percepções, aí você anota. Aí você pega outro número lá e pega tenta acessar o que tem lá naquela imagem. E vai assim, pega 10 na sequência e vê, anota uma por uma, né? E anota qualquer coisa, não tenta interpretar, né? E isso é uma instrução do Tom muito clara para isso, né? Não tenta interpretar as coisas, porque você começa já a ferrar tudo com a sua interferência da sua experiência. Não, o que é que eu estou vendo? E eu vou dar um exemplo claro aqui. Eu fiz este exemplo de experiência com ele no treinamento que eu fiz com ele nos Estados Unidos no ano passado. E eu sou bem fraco nessas coisas, hein? Já aviso. Eu for 50 anos de materialismo e de não botar fé que nada disso era viável nem possível. E assim, eu estou meio cristalizado já. Então, para mim, vem com dificuldade, não vem com facilidade. Mas você não depende disso para crescer. Eu tenho experiência suficiente para saber que a realidade é mais ampla do que ela realmente é. Mas alguns têm mais facilidade, outros menos. Mas o exemplo que eu queria dar, tá? Por isso que eu quero chamar a atenção. Um exemplo de uma pessoa que tem dificuldade. Tá? Eu focalizei lá um determinado número e pá, né? E aí me surgiu, com certa nitidez, um fio assim duplo, fazendo uma ondulação e ele começando mais amplo e se reduzindo assim. E eu anotei lá, fiz o desenho daqueles dois fios, parecia um helicoide paralelo, de dois fios paralelos assim, e ondulados, né? E eu desenhei aquilo. Depois que eu desenhei aquilo, eu olhei, nossa, parece tipo um DNA, alguma coisa assim, né, olhado de um ângulo. Mas tudo bem. Mas na hora eu segui a instrução e só desenhei. Depois eu pensei nisso. Aí quando eu fui olhar a figura era um castelo, assim, olhado de longe, com um laguinho em volta, ponte, aquela coisa, as torrinhas. Eu falei assim, puxa vida, errei feio, né? Não tem nada a ver. E aí eu olhei em mais detalhe, porque assim, você não desista na primeira, olha com calma. No topo, na torre mais alta, tinha uma bandeirola. E a bandeirola, ela tinha duas linhas de contorno externo, em S, exatamente como eu tinha desenhado, né? E o corpo da bandeira no vão entre as duas linhas, na torre do castelo. Quando eu ampliei, eu olhei e falei assim, nossa, sim. E assim, você não tem a menor ideia do que está lá, e você não tem como acertar um pedaço por acidente, por coincidência. Não foi a única, mas essa ficou muito marcada e eu lembro, gosto de dar como exemplo, né? A probabilidade de eu ter acertado aquilo naquela figura por acidente é mínima. Então, até se eu conseguir fazer isso, né, talvez se eu insistisse nisso, né, tendo interesse, e outras pessoas que tenham mais facilidade, né, e eu tenho certeza, né, tem gente que vai... Existe um projeto da CIA, né, eu não sou nada favorável à teoria da conspiração, mas eu já abri, eles divulgaram, e aliás a pessoa que fez esse relatório, uma delas foi no Instituto Monroe, para aprender como é que o Instituto Monroe dava os treinamentos de atingir essas propriedades aí, de percepção extrasensorial, né? E esse relatório da CIA está lá dizendo que os caras trabalhavam a sério, que faziam isso, que sugeriam aquilo, e eles começaram a usar aquilo para fazer espionagem. Então, assim, você consegue pegar alguma pessoa eventualmente desenvolvida para buscar esse tipo de informação. Então, até pessoas de, vamos dizer,
que não necessariamente tem um objetivo tão maravilhoso assim, pode estar tendo acesso a isso. Agora, é claro que o objetivo, o sistema tende a ajudar aqueles que estejam fazendo isso para um objetivo de autodesenvolvimento, porque o sistema quer que você cresça, não quer que você use isso para guerrear e nem para ultrapassar ninguém, né? E o sistema tem algumas barras protetivas, né? Você dificilmente vai chegar lá e obter os números da loto. Já estão lá, provavelmente tem, mas assim, não é o objetivo do sistema, vai ferrar, né? Imagina se todo mundo entrar lá e pegar o número, não dá em nada, né? Não resolve. Não é esse o mecanismo. Então o sistema tende a favorecer aquelas coisas e aquelas experimentações, experiências que favoreçam o teu crescimento. Então tudo está interligado, né? Fazer qualquer coisa dessa aparentemente de percepção extrasensorial é você estar movimentando a sua intenção, né, da sua consciência, do ser que você é, e acessando informações do banco de dados, seja lá o que for. Vai fazer viagem astral? É a mesma coisa. Você está saindo daquela sua percepção do mundo, do seu canal de TV como mundo material e você dentro do corpo, e deixando sua consciência viajar na direção que você intuiu para ela viajar, que você intencionou. E o sistema te fornece informação daquele trajeto que você está fazendo. Então você não saiu do corpo, o corpo nem existe, né? O corpo é um fluxo de informações, tá? Sob esse ponto. É radical, eu sei, não precisa... tem que mastigar um pouco disso, mas se você olhar, até o material é assim um pouco, porque o cérebro não vê nada, o cérebro trabalha no escuro, né? A luz está do lado de fora, aparentemente, está chegando no olho, indo no fundo da retina, virando um sinal elétrico, indo até lá atrás, e as imagens são construídas aqui atrás, né? Supostamente, pelo que os cientistas acham, né? Mas o cérebro não é material, o corpo não é material, mas se você é muito materialista, ainda pense no cérebro. Você recria tudo que você vê, ouve, toca, cheira, sente, dentro da sua mente. E, se você acha que é o cérebro, dentro do seu cérebro. No seu cérebro não tem luz, não tem som, não tem nada. Só tem sinais elétricos circulando, tá? Mas não é no cérebro, é na consciência, ok? É mais profundo que isso. Mas mesmo para o materialista, tudo é recriado aí dentro. E se passa por tudo aquilo que você sabe, por todas as suas crenças, você filtra e só vê aquilo que você está preparado para ver, pelas suas próprias limitações. Então, quanto menos limitações, quanto mais abertura, mais da realidade você vê, mais opções você tem, mais livre você é. Mas você pode se desenvolver fazendo experimentações desse tipo, né? Você pode fazer, se tem dificuldade para meditar, né, no nosso site lá tem um conjunto de binaurais para baixar. Esses binaurais foram desenvolvidos nessa frequência de 4 Hz lá no Laboratório Monroe, nas pesquisas iniciais do Tom Campbell com Robert Monroe, porque eles ajudam a entrar numa frequência de meditação profunda, é Theta, 4 Hz. E é ali que esse tipo de propriedade fica facilitado, né? Então, os binaurais de 4 Hz te ajudam a, quando se senta para meditar e põe o áudio estereofônico, você consegue ajudar a arrastar a sua frequência para em torno dos 4 Hz, tá? Para fazer, para chegar lá de uma forma mais sólida enquanto você está se desenvolvendo. Com a prática, você não precisa de mais nada, é só querer entrar. O Tom, ele está aqui falando com você. Se você assistir algum vídeo do Tom, tem hora que você faz uma pergunta, você vê que ele está olhando meio para cima assim, ele para um pouco, volta. Ele consegue flutuar de um lugar para o outro. Ele está aqui e está em muitos outros lugares, só mudando, chaveando. Às vezes ele vai buscar alguma coisa para trazer uma resposta que de repente ele não tinha imediatamente. Mas você observa nele e você vê. Tem hora que ele está falando tranquilo, que nem eu estou falando aqui, tem hora que ele para e vai embora. E volta rápido, é rápido, né? Faz um vislumbre lá. É muito rápido. É. Dá tempo de mais uma pergunta? Não, dá. Como vocês quiserem, desculpa. E assim, a gente pode eventualmente, se quiserem, se organizar, pensar um pouco no assunto e depois a gente focar num outro tema. E posso voltar aqui outra vez, né? Fica para mais para frente. Maravilha. Mas faça a pergunta aí, na boa. Muito bom, adorei. Até porque esse tema é muito vasto, né? É muito profundo. É que tem pano para manga, né? É um tema que dá pra gente falar sobre ele o ano inteiro. É, porque tudo que você pensar e tem dúvidas sobre como a realidade funciona, ou achar que é de um jeito ou achar que é do outro, quer dizer, existe uma explicação
racional, razoável para o mecanismo de funcionamento baseado em MyBigTool. E assim, eu sei resposta de tudo? Não, mas eu entendo do mecanismo, né? Essa altura, já vi o Tom falando muita coisa, já vi uma montanha de vídeos, já traduzi, estudei esse livro de ponta cabeça, mas o principal dele não é o que está escrito lá, não é questão de decorar, é questão de experimentar e é questão de raciocinar naquele modelo de coisas. Porque eu não estou mais raciocinando na forma que o universo é material. O universo é informação, estamos todos conectados. Muita gente fala isso, mas ninguém sabe por quê, né? Estamos todos conectados, somos todos um. No fundo, somos parte do todo, mas somos individuados, estamos todos conectados, porque estamos todos flutuando nesta rede de internet de consciência. E podemos mandar informação e receber do mesmo jeito que a gente trabalha com os computadores aqui na Terra. É dados digitais que são interpretados e transformados em imagens, sons, né? Percepções. Maravilha. Tem uma pergunta aqui da Ângela, que ela não sei se ela fez bem uma pergunta, mas ela fala assim: quando você fala da questão que o karma não existe, que são escolhas, ou seja, a vida que eu tenho hoje é resultado da escolha que eu fiz ontem, a minha realidade é moldada com base nos meus pensamentos, na minha história de compreensão desse universo que está aí, e esses downloads eu vou fazendo ao longo da amplitude da minha expansão de consciência. Aí ela coloca assim: então podemos entender que não existem pecados, como sempre nos foi colocado pelas religiões, deixando nos martirizar com isso, já estamos ajudando as consciências individuais e coletivas em uma limpeza de pensamentos negativos. Perfeito. Perfeito. Olha, você está prestando atenção, né, e você que fez essa pergunta, né, o ponto em que você está permite a você entender isso e sem entender isso como um tipo de blasfêmia, como uma realidade, é simples assim. Né? O que a gente está dizendo? Que vale tudo aqui? Que você deveria fazer qualquer coisa? Que vale matar, estuprar, abusar? Não, absolutamente não. Porque, e para isso existem as leis, né? As leis do homem estão aqui supostamente para ser postas em prática e proteger, para criar um ambiente minimamente civilizado, porque infelizmente nem todo mundo tem o mesmo grau de evolução, ok? Agora, a partir do momento em que você evolui como ser, você está evoluindo na direção do amor. Então, certas coisas, se você ama tudo, respeita tudo, e você já está num certo ponto, você não tiraria a vida de ninguém, você não abusaria, né? Você já é uma pessoa mais amorosa. Você, antes de agir, você pergunta: o que é que o amor faria numa situação desta? O que seria a solução amorosa para isto? Então, para seres evoluídos, não precisaria de, vamos dizer, classe dirigente, não precisaria de nada disso, porque as pessoas estariam fazendo o melhor para o ambiente, para os outros e, consequentemente, para si. Né? Agora, existe pecado? Não. Né? O pecado é uma figura criada para assustar as pessoas, também para civilizar as pessoas, e depois evoluiu para manipulação, ok? Mas não existe pecado, é escola. Né? Você não castiga as pessoas com fogo do inferno porque elas tiraram nota baixa. Elas não passam de ano, elas têm que estudar de novo, elas têm que fazer recuperação. Uma escola não faz isso com as pessoas. Um Deus que esteja uma fonte que esteja evoluindo na direção do amor, ela não faria uma coisa dessa. Né? E outra coisa, uma coisa fundamental, a fonte está evoluindo, ela está super evoluída. Se entrar lá, parece que ela é perfeita, mas ela já foi zerada. Né? E ela também evoluiu. E ela também evoluiu nessa direção de perceber que esse é o caminho. Mas estamos todos evoluindo. A somatória da evolução se dá pela evolução de cada consciência. E ninguém está sofrendo danos reais. Né? Porque não existe o corpo. Né? Você perdeu um braço, uma perna, um fígado, a cabeça, morreu. Bom, você continua lá, você continua existindo, você vai ter outras oportunidades, outros avatares. Significa que você deve desprezar esse? Não, cuide o melhor que você puder, porque veja, olha quantos anos a gente levou para chegar no ponto de começar, né, a se dissolver. Porque a gente começa crescendo sem saber ir no banheiro, sem saber falar, sem saber se comunicar. Você tem que fazer um esforço de evolução básica de vida no planeta, das regras do jogo mínimas, para se comunicar e interagir aqui. Aí quando você chega num ponto que começa a compreender melhor e ter algumas visões de maior distância, que nem nós estamos agora, quem está aqui está buscando isso, quanto mais você tiver de vida nisso, você aproveita para avançar, e tudo que você avançar, na sua próxima experiência, você vai levar com você.
ok? Você não leva memórias, mas você leva o crescimento espiritual, o crescimento de consciência, a qualidade de ser que você atingiu, ok? Isso é individual, é seu. Você leva, é portátil. Agora, a memória fica. Então, não vale a pena desconsiderar essa realidade, né? Como inútil, como simulação, como falsa. Não, não é nada disso. É o que há. Não há nada mais real. Aliás, né? Eu dei o exemplo do sonho, onde você cria a sua própria realidade durante a noite. Toda experiência de realidade para a sua vivência, ela é real e você pode extrair aprendizado. Tanto que muita gente sonha com os problemas que tem, tentando resolver, às vezes aparecem soluções, às vezes aparecem coisas que levam à descoberta de traumas, que vai ajudar a solucionar uma parte da sua vida também. O sonho é real em termos de utilidade para você, né? Se você estiver atento, estiver lembrando dos sonhos, estiver pensando naquilo, avaliando, você pode, durante o sonho, experiências úteis podem ocorrer e mesmo que você não se lembre dela, você pode ter aproveitado ou desperdiçado, igualzinho você faz aqui. Então, qualquer experiência, se você fizer uma viagem astral, for para outro planeta, para outro universo, para outra realidade, falar com outros seres, qualquer experiência vai ser virtual porque é informação trocada entre consciências e ela vai ser útil para você, né? Verdade. E essa questão do pecado, voltando lá, não tem, né? Tanto é aprendizado, porque assim, é uma coisa curiosa, eu tenho uma piada que eu posto lá, um charge de viagem no tempo, porque eu gosto dessas coisas ligadas à ciência, né? E tem uma piada de um cientista saindo da máquina do tempo no laboratório, o outro colega dele está lá, ele vem com uma arma na mão e fala: consegui, matei o Hitler, né? E aí o outro vira para ele e fala assim: mas quem é Hitler? Por quê? Supostamente, se fosse possível, ele teria voltado, matado o Hitler. Vamos supor que nada daquilo aconteceu, ninguém nem sabe quem é o Hitler. Então toda aquela merda que o cara fez e tudo aquilo que nós aprendemos de como não fazer as coisas foram para o espaço, né? Isso é outra coisa que a gente lamenta do nosso passado. Eu devia ter feito diferente, eu devia ter feito diferente. Bicho, naquela época você tinha a mesma cabeça que tem hoje? Então se perdoe, esquece isso. Aproveite a experiência para fazer diferente agora, onde as experiências estão na sua frente. Isso é libertador, viu, Mário? Libertador mesmo. Isso é libertador. Não, e também porque assim, você não faz nada de mal para o outro. Você fez uma escolha de passar por aquela experiência. Então, eu fiz a escolha de um exemplo. Eu fiz a escolhi sofrer, digamos, vou seguir o seu pensamento do relacionamento. Eu escolhi passar por uma experiência ruim num relacionamento amoroso. Eu magoei, fui magoada. Eu prejudiquei alguém? Não, eu prejudiquei a mim, porque eu escolhi ser magoada. Então, se eu escolhi ser magoada, você não fez mal para mim. Partindo desse princípio, não existe o karma, não existe o pecado, existem as escolhas que eu fiz naquele momento. E a pessoa que está do outro lado também fez a escolha de estar comigo. Então, tem aquele... eu li esses dias, por que Deus não perdoa? Porque não existe o que perdoar, não existe o pecado, existe escolhas de experiências boas ou não tão boas que você optou nesse momento. Existe o que você aprendeu ou não aprendeu com aquilo. E se não aprendeu, a tendência é que as oportunidades te gerem outras situações para você aprender. Agora, é claro, né, para você que chega num valor, por exemplo, se chegar no valor, olha, vida é um negócio importante, eu respeito e eu não tiraria a vida de ninguém, a menos que fosse. Se eu estou crescendo, evoluindo, eu vou chegar neste ponto, né, eu gosto de pensar que eu já penso, que eu já sou desta forma, eu vou respeitar a vida do outro, a menos que seja em defesa dos próximos, ok? Das pessoas próximas a mim e da minha própria vida. Eu não pretendo sair tirando a vida de ninguém, porque eu acho que a vida... Veja, se eu estou entendendo ela como essa experiência bacana, né, mesmo aquela pessoa que está tendo fazendo uma besteira gigantesca, uma hora ela está fazendo aquilo hoje para um dia chegar a entender que é diferente. Quando é que eu comecei a entender isso, né? Eu estudo nessa escola aqui, Núcleo de Desenvolvimento Humano à noite, e estavam me falando um dia sobre respeito, né? Você respeita? Você sabe o que é respeito? Eu respondi, né, naquela época, antes da queda da ficha, eu respeito quem se dá o respeito, né? Por isso que na hora eu fiquei com vergonha quando descobri a minha ignorância, porque eu falei, nossa, quanta besteira eu já falei aqui, né?
Porque o respeito absoluto é o respeito por entender que as coisas são como são, né? E eu não entendia isso. Eu falei, pô, se o cara não se dá o respeito, se o cara comete violência, mata, rouba, por que eu tenho que respeitar esse sujeito? Eu respeito quem se dá o respeito. E vamos dizer, tudo bem, é um ponto onde eu tinha chegado até aquele momento. Quando é que eu fui entender isso? Um dia me coloquei na situação, fui evoluindo, aprendendo, crescendo, estudando, e um dia me dei conta, falei assim, puxa vida, vamos lá, somos todos consciência, somos personagens numa peça de teatro. Então a gente está lá, alguns estão assistindo, outros estão fazendo um personagem, outro está fazendo outro. Um está fazendo personagem de bandido, outro está fazendo personagem da pessoa que é prejudicada pelo bandido, e aquele bandido no meio da confusão está roubando, sei lá o que, tira a vida da outra pessoa, ok? Pô, aquele cara é um miserável, um bandido, não vale nada. Espera aí, ele é um artista, ele está fazendo aquele papel, tá? A grosso modo. No final do dia, vão todos para o bar beber o bandido que morreu, ou que matou, né? Primeira coisa, ninguém morreu, né? É uma peça de teatro. 1, 2. Vamos lá, se o cara não tem nível e está agindo para perceber o valor da vida do outro, e está agindo e está matando, né? E isso vai ser parte do processo dele ainda, né? Quem que eu preferia ser? Eu prefiro ser o cara que está lá matando, tirando a vida do outro, ou eu prefiro ser eu mesmo que estou sendo prejudicado e eu não quero morrer, não quero que tirem a minha vida, nem nada disso, se puder me defender, vou, mas assim, em termos de entendimento, você se coloca no experimento mental, no lugar da pessoa. Eu prefiro ser o cara que está sendo esfaqueado do que o cara que está esfaqueando, pelo amor de Deus, né? Se eu tiver escolha, né? Porque a posição é muito mais desgraçada, sou eu mesmo, somos todos consciência, né? No fundo somos uma coisa só, então em diferentes graus de experiência e aprendizado. E se eu tiver que estar em algum lugar, eu prefiro estar no meu do que no dele. Pô, Deus me livre, né? Olha o que o cara ainda está passando, olha o que ele está fazendo, o que ele ainda vai sofrer e fazer sofrer até compreender, a valorizar isso, né? E eu provavelmente já passei por aquilo, porque eu comecei tão baixo quanto qualquer outro. Quantas pessoas eu já prejudiquei, né? Em milhares de vidas. Será que eu só fui Cleópatra e César? Ou será que eu fui escravo? Ou será que eu fui prostituta? Né? Sabe? Posso ter sido qualquer coisa. Existem milhões de pessoas trabalhadoras, existiram milhões de escravos, e reis e rainhas existiram muito poucos. Né? A probabilidade maior é que eu tenha sido qualquer coisa. E que eu já tenha sido de tudo. Imagina quantas coisas, desde a época das cavernas. Né? As épocas não foram todas maravilhosas como esta. A gente reclama pra caramba, mas hoje a sociedade é razoável. Né? Tem lugares que é mais, lugares que é menos. Mas imagina lá, né, os caras mordendo uns aos outros para se defender, roubando a mulher dos outros, roubando o filho dos outros, né, roubando a caverna do outro, sabe? Até chegar no ponto que chegamos, já fizemos de tudo. Então não adianta a gente se sentir especial, né? A gente tem que se sentir agradecido, no meu ponto de vista. Ninguém tem nada, isso é uma coisa fundamental de Mai Bigton, ninguém tem nada. Você tem que... Se você quiser fazer um esforço de melhorar, você extraia conhecimento, aprenda, né? Beleza, mas assim, a coisa é mais profunda. E sim, né? Não existem escolhas que a gente rotula de melhores ou piores, que geram maior ou menor aprendizado, né? E existe o que é lei aqui nesse ambiente, que é crime, né? Pelo amor de Deus, não vai ninguém fazer saindo besteira, porque você vai acabar preso e morto, né? Não é nada disso, não estamos dizendo que pode fazer qualquer coisa, mas estamos tratando de falar da compreensão de como as coisas são. E elas são usadas, esse negócio de pecado, né? É que nem aquilo que eu falei, errei, eu sabia fazer melhor do que aquilo lá? Não sabia, eu tenho que me perdoar. Eu sou em geral, eu sou o meu maior... Carrasco, exato, tirou a palavra daqui. Eu sou o meu maior carrasco, mas assim... Eu aos poucos fui me largando disso, quer dizer, porra, naquela situação que eu passei com a minha esposa, eu podia ter feito um monte de coisas melhores. Eu fiz o que eu podia fazer do melhor jeito que eu pude naquela época. Hoje eu faria diferente. Hoje eu olharia um lado mais espiritualizado que na época eu não tinha. Teria dado um outro tipo de suporte para ela, que não apenas de médico, de hospitais, de plano de saúde. Eu fiz o meu melhor, fiquei do lado. Mas assim, eu não tinha esse conteúdo espiritual que eu tenho hoje, de consciência, para dar um suporte maior. E o que eu faço? Vou me chibatar? Eu não tinha. Pelo menos eu cresci. Se eu correr de novo, eu estou disponível agora. Eu
falo muito um ditado assim, Paulo, que está tudo certo e não existe nada errado. A verdade tem sempre dois lados, duas vertentes. Então, você nunca está sempre certo, nem nunca estará sempre errado. Tudo são pontos de vista. Cada um tem o seu. Exatamente. Realidades existem infinitas, tanta quanto existem cabeças percebendo ela. Verdade. Deixa eu ver aqui. O pessoal já está se retirando, Tá já bom. são 22 horas, acho que você também já deve estar cansado. Tá bom, gente, foi um O prazer. tempo voou. Voou. Bom, que bom. Espero que tenha sido útil para vocês. Desculpe eu ter roubado tanta informação assim, mas eu tinha que passar uma pincelada geral, né? Eu acabei nem mostrando nenhum slide, tinha algumas coisas que podiam ajudar como entendimento de figuras, mas assim, é tanta coisa para falar que talvez a gente, né, se vocês tiverem interesse, me disponho a gente Claro. combinar uma outra data. Se quiserem pôr temas específicos, a gente pode olhar temas específicos. Quem já tiver um conhecimento de livro, tiver algo mais específico, tiver alguma dúvida mais específica. Então, toda terça-feira a gente faz esse estudo com temas diferentes e a gente procura também trazer palestrantes diferentes. Se você tiver disponibilidade, para nós vai ser super enriquecedor, vai contribuir demais para o aprendizado. A disponibilidade para qualquer terça-feira que você tiver disponível, tá aqui com a gente, contribuindo com o seu conteúdo, com os seus estudos, com a sua experiência. Tá bom. E eu deixo de oferta para vocês aqui, nosso site lá é www.mybigtou, MyBigtou, exatamente como no título do livro. O livro está em português, eu traduzi com mais alguns colegas, eu coordenei, eu publiquei, eu emprego, eu imprimi, eu entrego, né, eu embalo. Se alguém tiver interesse em comprar o livro, está no site, a trilogia. Então é www.mybigtou.com.br. Agora, mais do que isso, né, não precisem necessariamente comprar nada, eu já aviso que tem um e-book gratuito lá, que eu escrevi com base em MyBigtou, dando um panorama geral para quem quiser ter uma visualização geral. Tem os artigos sobre meditação, sobre binaurais, tem um conjunto de binaurais gratuito para baixar, para experimentar, para fazer prática de meditação. Tem muita coisa interessante e útil lá. Então, e o nosso Instagram, nosso Facebook, né, fica à disposição. Nosso YouTube tem vários vídeos para quem quiser ver, está com títulos, descrição de temas. Quiser olhar alguma coisa específica, fiquem à vontade para fuçar também. E a gente combina mais para frente, quando houver interesse, a gente combina e volta aí se quiserem, tá bom? Fico à disposição. Para nós já fica o interesse, pelo menos uma vez por mês. É assim, em princípio não é impossível. Eu vou passar por uma... Eu estou lançando um treinamento do Tom, de uma filmagem que a gente fez com ele, agora no começo de... que eu também tive que legendar tudo, né? Então agora vai acontecer agora em setembro, dia 8 e 9. Então eu vou estar um pouquinho sobrecarregado nesse momento, porque eu também dou um suporte ao vivo em respostas e tudo mais, e interação com o pessoal que participa do treinamento. Mas assim, depois acalma de novo e a gente fica à disposição. Legal. Aí, voltamos a combinar. Maravilha, muito bom. Gratidão imensa. Paulo, cadê você? Beto? Estou aqui, Mário, muito obrigado. E como você falou, é muita informação, mas é importante que a gente tenha contato com essas informações, pelo menos pela primeira vez, para poder aprofundar. Beleza. Pessoal, eu comprei o livro, chegou rapidinho, o Mário está sempre em cima. Quem precisar também conta comigo e compre lá o livro também, para vocês terem acesso a essas informações. É assim, eu procuro fazer tudo direitinho aqui, porque qualquer erro quem comete sou só eu. Como eu embrulho, eu etiqueto, eu levo no correio, faço exercício, é 1,5 km de distância aqui até a agência do correio, aproveito para fazer exercício. Mas assim, às vezes a pessoa reclama, cadê não sei o que? Olha, desculpa, fui eu que me enganei aqui, que passei o código errado. Eu não tenho nem quem jogar a culpa de nada, porque sou eu mesmo que faço. Tá certo. Vamos entrar lá no site e a gente vai conversando para ver mais possibilidades de você estar com a gente. Tá bom. Nos dando esse presente. Tá bom, mas explorem o site, tem muita coisa de física quântica, explicação dos temas lá, tem muita coisa interessante, tudo liberado, aberto, vídeos, tá? Então assim,
Não é questão só de ir lá para comprar coisa. A única coisa que está à venda lá é o livro do Tom, para quem se interessar e se aprofundar mais, tá bom? Maravilha. Gratidão imensa a Muito todos que obrigado. ficaram até aqui. Muito obrigado a Gratidão, todos. Mário, pela disponibilidade, muita luz no seu coração, muita paz e uma excelente semana. Obrigado, viu, gente? Obrigado, um abraço a todos. Todo Bons, mundo no chat dizendo que foi muito bom. Obrigada. bons Boa estudos. Gratidão, boa noite, bom dia.